Boa noite! Good night, telespectors. Que isso, você falou bonito, cara? Você tá falando eu tô inglês? aprendendo várias línguas, tô aprendendo espanhol também agora. Fala em espanhol, boa noite, pessoal. Buenas noches, E pessoali. italiano. Não, italiano não sei não, cara. Aí já Mas é que demais você já. Mandarim. Arigato, sayonara. Depois de... Como é que é? The book is on the table. Essas paradas aí. Como é que você tá, Lucas? Como é que foi a semana? A semana foi boa, graças a Deus. Uma semana de trabalho, de fuga de golpes, de telemarketing e também de... Esse golpe tá aí, né, cara? Exatamente, sempre aí na cola da gente. E de ligações também de cadeias tentando pegar os nossos dados ou falando que está com a nossa filha. Que a gente nem tem. Então, vamos falar de coisa boa. Fala dos nossos patrocinadores. Sled Hop, a melhor cerveja do Brasil. Composta por apenas 3 ingredientes: água, malte, lúpulo. Uma água triplamente filtrada vindo das montanhas da Islândia, com todos os minerais necessários para que você não tenha aquela ressaca do outro dia. E o seu lúpulo e o seu malte colhido sob a luz do luar de março, pelas virgens iugoslavas de olhos azuis. Que isso, cara? Você pode levar tanto para o seu evento, numa Kombi totalmente personalizada e torneiras disponíveis com vários sabores, e num growler de 3 a 5 litros. Sled Hop. Zé Toninho! Que isso, agora com eco. Aí, bonito, ó. cara. O menino tá... Parabéns pra você, cara. Cara, todo dia eu venho aqui com a mentalidade de acertar o tempo que o Lucas vai falar o Zé Toninho pra me colocar o eco. No 100º episódio, acho que ele vai estar... Parabéns, quiser. cara. Você vai longe. Obrigado. E também agradecer a LS Store, que inclusive tem umas 20 peças pra nós pegar lá, Rapaz, porque tem uns 300 podcasts que Eu vou montar o look do ano lá. Exatamente. Primavera, verão. A gente faz umas fotos lá com o Lucas, Verdade. grava uns vídeos aí dentro da caixa de papelão. Fica bonito, fica legal. Entendeu? Pulando da caçamba do caminhonete. É verdade. Essas É só coisa que quase não te mata. LS Store pra você que quer andar na beca.
O melhor da moda masculina, LS Story. Segue aí LS Story, moda masculina, que tá com umas novidades bacanas lá na LG. Coisa top demais. Somente peças finas. Tem Tá. gloss também, porque Que tá fazendo serve frio. até o Lucas. Ups. Caramba, Não Lucas. entendi isso, não. Mas enfim. Vamos continuar Agradecer aqui. também o Laticínios Boreal, o melhor doce de leite do Brasil, o melhor queijo mussarela, requeijão pastoso, requeijão em barra. Queijão não. Doce de leite com coco, sem coco. Bom, bombonzinho. Bombonzinho, canudinho crocante. Bom, hein? Rapaz, E com aquela qualidade top. top demais. Agradecer também a Poesia de Minas, que hoje não está presente nessa mesa, porque você, Gabriel, não mandou mais garrafa pra mim, então eu vou continuar falando aqui. Enquanto você não mandar mais uma Mas caixa você tá em de, débito, saiba disso. uma caixa de Poesia de Minas, eu vou continuar falando mal de você. Exatamente. Então é isso. O homem tá na Europa, né? Tá, agora Ele tá viajando. Ah, bobo, tá só em love. É isso aí, cara. É. Parabéns, Gabriel. Mas traz minhas cachaças. Exatamente. Lucas, eu vou deixar você apresentar a convidada de hoje. E hoje nós estamos com uma pessoa que, mais do que especial, ela que... multifacetada, né, cara? Ela é braba. Ela é braba mesmo. Larissa, como é que você tá, minha amiga? Que prazer ter você aqui. Como é que você tá, Larissa? Eu Prazer tô joia, te graças receber. a Deus. Lisonjeada de ter sido convidada, ter sido escolhida. É um prazer nosso. Que isso? Eu quero saber se eu posso levar cachaça e queijo pra casa. Aí, ó. Lógico aí. Uai, É Eu importante. também encantada. acho. Não, é top. fiquei É encantada. top, é top. Larissa, fala um pouco do seu currículo aí pra gente, só pra galera Vamos lá. conhecer um pouco mais sobre você. É até complexo falar um pouco de mim. Hoje eu trabalho com... Eu tô nessa câmera, Aquela certo? lá, Hoje eu trabalho com um pouquinho de coisas. Eu sou maquiadora desde os meus 20 anos. Eu trabalhava para algumas pessoas, trabalhava para algumas empresas, fiquei desempregada, fazia faculdade de Direito desde os 18, precisava pagar a faculdade. Falei, vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar para mim. E o que eu sei fazer? Fiquei pensando, falei, olha, eu gosto bem da beleza. Falei, acho que eu vou investir nessa área. Na época eu fiz maquiagem, estética facial, estética corporal, depilação, manicure. Fui trabalhar com tudo isso. Continuei estudando Direito, me formei, tirei minha carteirinha da ordem, atuo, então, tem 11 anos que sou advogada, mas tem 15 anos que eu trabalho com a maquiagem. Mesmo advogando, eu nunca parei de exercer a maquiagem e o penteado. Até porque no início da profissão da advocacia é muito difícil você estabelecer, você ter uma receita fixa. É muito variável, né? Você vai começar a ganhar dinheiro só depois. E o que me sustentava, o que mantinha a minha despesa, era a maquiagem e o penteado. E assim foi por muito tempo, e por muito tempo foi a minha maior receita. Hoje as duas se equiparam aí. E eu venho nessa vida dupla de maquiadora, consegue penteadista, conciliar? maquiadora. Sim. Eu trabalho sozinha nos dois ramos. Eu não tenho sócio na advocacia e não tenho sócio na maquiagem e penteado. Então, a minha agenda, E dormir? sou eu que faço. Então, quando sobra tempo, eu tento. Bobeira, né? Ainda mais com hoje vários remédios tarja preta de alta Não qualidade. tomo nenhum. Deus é muito bom pra mim. É só Como é que é o de nome, dia. Luan? Os remédios de tarja preta. Não, sabe tudo. Falei lá. Vevance, Faz a Não, lista mas aí. Vevance não é pra dormir, não. Mas não é Vevance tarja é pra te preta, não. deixar Rivotril. ativo. Então, é Esqui. produtividade e dormir. Ancitec. Ih, tem um monte. Eu nem sei os nomes. Melatonina. É melatonina, eu disse que é pra bom, dormir. né? É, mas Pra não serve pra dormir. nada. Uma vez eu faço. Ih, olha lá, fomos lá na frente e voltamos. Eu tenho bariátrica, emagreci muito, eu faço tratamento de vitaminas. E minha médica me passou melatonina. Aí mandou tomar, tô tomando. Aí tô lá com o meu personal, Fabrício. Falei, Fabrício, não sei por que essa médica tá me dando melanina. Porque eu não tô entendendo o que tem a ver melanina com reposição de vitamina. Ele falou, nem melatonina, não? Eu falei, o que é melatonina? Ele falou, pra dormir. Eu falei, achei que era melanina. Podia Absurdo, pegar um cara. sol e ir pra praia, né? Já estamos Ficar dando morena remédio. de vez, né? Um bronzeador, assim, que Exatamente. fica linda. Passar um cenoura e bronze. Exato, né? pô. Aquela cor maravilhosa. Cenoura e Fecha- bronze, meu fe- Deus, fe- eu não Você fechar- foi longe. Caralho, cenoura e bronze. Fechar uma Acho que você falou publicidade quantos anos você tem agora. com bronze artificial aí, alguma coisa assim. Cara, mas Exatamente. melatonina, eu acho que, tipo assim, não sei, né? Eu acho que é tipo um placebo, velho. Eu Porque no acho início também. você começa a tomar, pô, mal, soninho gostoso e tal. Velho, dá 2 semanas que a treino não serve pra nada. Pelo menos comigo, tá, gente? Não sigam meus ensinamentos. Mas eu acho que é meio com, né, Mas com acho uma que farinhazinha o que eles nosso colocam. corpo é sem vergonha também, só. O nosso corpo, ele vê que o negócio ali tá
Começou a ser tudo igual ali, já fica no conforto. Quero mais. É, Eu parei de tomar porque eu tava dando queda de pressão. Eu acordava com a pressão muito baixa. morta, Desmaiando mesmo. sem, E aí sem comentei energia com nenhuma. ela, ela falou, corta. E eu durmo muito bem, eu deito, acordo no outro dia, na mesma posição que eu deitei. Não tenho problema, graças a Deus. Mas eu sou aquela pessoa, eu não sei se você tem um parente assim, eu tenho um tio que diz que é assim. Se eu dormir 2 horas, 3 horas, eu acordo parecendo que eu dormi uma semana, disposta para guerrear uma guerra. Nossa, meu Entendeu? sonho. Não tenho necessidade nenhuma de muitas horas de sono. Cara, eu se eu não dormir direito, se eu dormir, tem dia que eu preciso, né? Eu durmo 2, 3, 4 horas. No segundo dia, depois de fazer isso, eu já não sou mais ninguém. Aí você pode me jogar pra qualquer lugar ali que já era. Eu acho que eu já acostumei já. É por isso que eu perguntei se ela consegue conciliar, porque, tipo assim, eu acho que quem faz um monte de coisa igual a gente faz, a gente fica muito acelerado na hora de dormir. Na hora que vai deitar, você tá muito ainda. Eu sou muito acelerada 24 horas, ao ponto de eu chegar num local e eu ficar sem graça. A pessoa virar pra mim e falar, você tá com pressa? Eu falo, não, eu tô no meu ritmo. Mas por que você tá tão acelerada? É da vontade de fazer, você que tá devagar, É, né? tem isso também. Me dá uma aflição quando eu pego uma pessoa lenta. E aí, eu sou muito atacada. Eu já tive, pelo menos assim, a primeiro clinicamente, nunca foi, não feito exames, mas clinicamente, acho que chama multiplace, tem que pesquisar. É a pessoa multitarefas, multifunções, porque muitas vezes eu peticiono, estou lá fazendo meus processos, peticionando, assistindo série, Não. juro pra você, peticionando. Vai matar com amendoim. Bebe água Aspirei, aí. Ó. Brasil. Tem uma água aí, uma aguinha boa aí. ó. Essa água é boa. Essa água é boa. Essa é água da mão das Vende virgens de da 5 Iugoslávia. litros e de 3 litros, né? Exatamente. Das virgens. Das virgens de Iugoslávia. Peticiono com série passando e muitas vezes... Aí, tá vendo? Tá dando amnésia também. Aí, ó. Postando no Instagram ou fazendo qualquer outra coisa. Eu consigo fazer isso, mas tudo bem mal feito. Não. Fica tudo bem mais ou Eu menos. tenho horror de fazer algo mal feito. Aí eu tenho que assistir a série de novo. E o que eu falei com uma cliente minha Qual que é a hoje... série? Exatamente. O que eu tava vendo aqui agora? E o que eu falei, não, se for uma série que eu quero mínimos detalhes, eu não faço isso. Mas se for uma série mais, tipo assim, ok, ai, peraí, deixa eu parar. Que não tem Aí eu- continuação, né? Tá tranquila, aquela série de... How I Met Your Mother, esses negócios assim. Deixa ela rolando lá. Eu tenho horror de pensar que alguém possa pensar que eu faço algo mal feito. Então, por eu ser muito maquiadora, porque eu esqueci de falar que eu sou influencer também, né? Digital. Digital influencer, minha rede social é uma vida, uma família. Fala aí seu Instagram aí, ó. Manda seus arroba aí pra galera. Vamos fechar business aí, ó. @Larissa Vieira Maquiadora. Hoje eu faço muito pouca ou praticamente nada publicidade da advocacia. Até porque a advocacia ela é muito restrita a isso. É meio chato, não é? O código de ética ele é muito restrito às publicidades. Então eu falo muito pouco. A maquiagem, não. Eu uso e abuso dela como a minha imagem pessoal, né? E aí, a rede social, eu considero ela um terceiro emprego, porque não é brincadeira você manter aquela rede ativa. Além das publicidades que você fecha, que você tem aquela obrigação, eu tenho publi de toda quinta, eu tenho publi de toda quarta, eu tenho publi de toda terça. Cada dia tem um preço. Eu tenho... É? Ó, meu filho. Segundo, qual que é o dia mais caro, qual que é o dia mais barato? Sábado e domingo. Aí, gente, ó. Se o orçamento tiver arrochado, segunda-feira, né, Larissa? Segunda, Nem terça. tanto. É? Nem tanto. A segunda tem muito respingo do domingo, então Entendi. é legal. Mas a galera tá mais em casa, né? Ela consegue assistir mais também. Sim. E os conteúdos de final de semana é mais interessante. Sendo muito franca, para quem trabalha com rede social, muita gente fala para mim, por que você não tem um Instagram da advocacia, um Instagram da maquiagem, um Instagram da Larissa Vieira Vida, que o pessoal me acompanha? Porque eu também emagreci um pouquinho, né? Pouca coisa. E aí... o pessoal quer seguir essa rotina e tal. Eu falo, porque ninguém quer ver só maquiagem. Ninguém quer ver só advocacia. O povo, na verdade, até eu que assisto, eu quero ver só a vida pessoal. É sobre eu a pessoa, Eu quero ver o seu né? perrengue, a sua conquista, a sua derrota. Eu quero saber o que está acontecendo dentro da sua casa. É isso que eu quero saber. Consequentemente, ali assistindo, eu vejo o seu trabalho também. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. E aí, o meu trabalho colhe em você e você me contrata. Você acaba vendo e quer Nossa, eu me contratar aquele identifiquei serviço. com Larissa. Gostei da história nossa, amei dela. aquela maquiagem. Gente, ela é tão legal, tão engraçada, tão gente boa. Vou fazer maquiagem ou vou pedir pra me tirar da cadeia. É Você mais utilizou uma- da cadeia, Larissa? Então,
Já tirei muito. Mas já tirou. Muito Hoje em bandida, dia cara. você não tira mais, não. Trabalhei 3 anos na criminal, meus 3 primeiros anos. No dia que eu casei, eu tenho 8 anos de casada, tem 15 que eu tô com meu marido. No dia que eu casei, eu recebi um pedido de um flagrante. Tava na delegacia, eram umas 3 horas da manhã. Meu casamento foi muito simples. Macarrão, frango no terraço do meu pai, só no civil, não tinha dinheiro pra nada. Vendi Bom almoço demais. pra comprar janta. Não, foi ótimo. E aí, liga pra mim, tava, tipo assim, mais no finalzinho da festa, 3 e pouco, num flagrante. Eu despedi de todo mundo e parti pra delegacia. Meu marido, como você vai? Eu falei, vamos, meu filho, tem que pagar o negócio aqui hoje, você não tá Esse entendendo. macarrão foi barato não, meu querido. Já tá tudo ótimo. Vocês fiquem com Deus, um abraço pra todo mundo, deixa o presente aí, eu tô indo. Obrigado. E até logo. E é assim, vai vivendo. Eu sou uma pessoa muito prática. É muito difícil a gente falar da gente, podcast é falar da gente, né? É complicado. Não, mas conta as histórias aí, cara. Eu acho que você deve ter muita história bacana aí Do da criminal? área criminal aí. Eu larguei o criminal porque era muito difícil visitar presídio, lidar com... O clima é tenso? O crime é tenso. Não, o clima. O clima é. O clima é muito tenso. Eu sou uma pessoa, não sei se é por causa do meu signo, eu sou aquário. Cara, tudo pra mim tá tudo certo. Eu não recrimino nada, eu não recrimino ninguém. Ok. Mas lidar com criminosos, você expõe muito a sua vida, ainda mais você que às vezes é uma pessoa exposta. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. E se você tiver um cara daquele que, por causa da sua ética, você contraria ele, você não quer ter aquele cara como inimigo. Sim. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho marido. Por mais que o mundo hoje seja um mundo hoje que acopla tudo, o mundo é machista. Existe o sexismo. Então você, como advogado homem, você chega ali, o cara te aborrece, o cara vai contra você, você dá um tranco nele, ok. Entendi. Eu, como mulher, botar uma banca num bandido, numa coisa que ele me peça pra fazer, já me pediram pra entrar com droga dentro do presídio. E nunca que eu vou fazer um negócio desse, você tá entendendo? Aí você vai pôr uma banca num cara, o cara quer crescer pro seu lado. E não vai ter disputa de grandão ali, porque eu não vou peitar o cara. Então não adianta, você é mulher o resto da vida. Você tá Saquei. entendendo? É muito complicado. O meu marido é formado em Direito. Aham. Ele não exerce a profissão de advocacia. Hoje, o meu escritório, eu sempre venho lidando... Hoje, o meu escritório, graças a Deus, eu não tenho dado conta. E eu falei com ele, vem trabalhar comigo. Tira sua carteirinha e vem trabalhar comigo. Cara, e pega a área que eu não pego. Vai pegar o criminal, porque eu acho que pro homem ser criminalista... Não, eu acho que as mulheres que são criminalistas são fodas. Eu não consegui, tá? Feminismo. Eu não... Não, eu sou toda liberalista. Tipo assim, eu não consegui, infelizmente. Mas eu super admiro quem consegue. Mas ele, como homem, eu considero, querendo ou não, um pouco mais fácil. Eu falei, vai lá, dá cara. Você num presídio é uma coisa, eu no presídio é outra. Tem o policial penal, tem o bandido, tem que lidar com aquilo tudo. É muito complicado mesmo. Bandido, às vezes, queria que você trabalhasse e não tinha dinheiro. Cara, você não tá ali por amor, né? Você tá ali por dinheiro, óbvio, né? A gente não recebe em abraço. Então, E nem arroba. né? Não é também. Gente, tô aqui com o Fernandinho Beiramar. Não, aí é um arroba bom. Esse daí, aí é bruto. Quem me dera tá nesse patamar. Mas eu Você também... defenderia Fernandinho Beiramar? Claro, total. Quando você chega num ápice de uma profissão, que você pega ali os melhores no seu ramo, é um outro caso para ser tratado também. Mas eu que estava no início de carreira, você não vai pegar o bandido milionário, ele não vai te contratar, ele vai te contratar o advogado de renome, você estava ali no início de carreira. Sim. Então, o cara que te contrata, muitas vezes, coitado, ele não tem condição de pagar, a família não tem condição de pagar. Então, eu me vi com caras ali, e eu tenho dó, cara, por Deus, eu tinha dó e tinha compaixão. Porque, para pensar, a maioria das pessoas odeia bandido. Uhum. Até, Deus o livre e guarde, o seu filho ser um bandido. Entendi. Até Deus o livre e guarde ser o seu irmão. Caramba. Então, o bandido, cara, ele tem família. E a família ama ele igual você ama seu filho, que é honesto. Ela não vai deixar de amar, você não vai deixar de amar um filho porque ele virou traficante, porque ele matou alguém, porque... Não vai. O amor é incondicional. Então, o advogado criminalista, ele não está ali como a grande maioria da população, sem querer, mas ignorantemente pensa que você está ali para soltar bandido. Não. Você está ali para garantir que aquele bandido tenha a justiça que o Brasil determina como justiça. A lei brasileira. Entendi. Você está entendendo? Então... Não é sobre pesar a mão, é sobre... Não, é sobre eles ter a dignidade dele ali dentro do que a legislação brasileira
aplica. Entendi. Então, se o Código Penal hoje determina isso, é dentro daquilo ali. A mais do que aquilo é injustiça. Geralmente a galera pesa a mão no julgamento? Não é pesar a mão. Mas se você tem um advogado fraco e você tem uma acusação, um promotor muito forte e tal, tende a fazer daquilo uma proporção maior e você tende a ser condenado de uma forma maior. Se você tem um advogado forte e às vezes uma acusação fraca, o que você poderia pegar de 20 anos, o que poderia ser considerado premeditado, pode ser desqualificado como premeditado. Entendi. Se vai ser premeditado ou não, só o cara mesmo vai saber, ou às vezes o advogado. Mas se não foi e a acusação conseguiu provar que foi, você foi condenado erroneamente pelo adicional por premeditação. Entendeu? Caramba. E isso encavala uma pena consideravelmente. Um crime hoje, eu tô aqui, brigo com você, te quebra esse microfone na cabeça e você morre, é uma pena. Se eu venho com a intenção de te matar, ela majora em 1/3. Você tá entendendo? Entendi. Então isso é muito complexo. Então, gente, não use microfones Muito para perigoso. matar pessoas. Ou finge que você não vai fazer isso. Ah, aconteceu. É. Mentira, gente. E aí eu ia trabalhar no criminal e falava assim, doutora, eu não tenho condição de pagar a senhora. Mas olha, a senhora não está precisando assim cobrar alguém? Uma coça levinha, dar um susto, um mini sequestro. Às vezes a senhora está precisando, eu sou a mão de obra para a senhora. Rapaz. Eu vou ser o braço de dinheiro, o que a senhora mandar eu faço. Olha. Só me põe na rua. Eu vou dever favor à senhora pro resto da vida. É um crime on demand. É um crime sob encomenda. Eu falava, meu querido, eu tô até assim, lisonjeada. Gostaria de te pôr na rua, mas Lisonjeada. não tô... Não, eu não queimo no golpe nunca. Eu não queimo no golpe. Eu tô lisonjeada, mas olha, eu não tô precisando. Não tô precisando. Às vezes uma mulher que tá atazanando o marido, assim, ela fala, não tô precisando. Então, não, muito obrigada. Doutora, não tenho dinheiro, mas eu tenho perfume. Aí fala a marca. E a senhora pode pegar quanto a senhora quiser, hidratante, kit, masculino, feminino, quantos a senhora quer? A senhora vai ter perfume para 5 anos. Carga roubada, gente. Eu não vou aceitar carga roubada. É interceptado. Na hora que tá me entregando o negócio, você tá entendendo? Não vou ir, querendo ou não, você incentiva o crime. Né? Sim. Doutora, tem um dinheiro enterrado? A senhora sobe o morro tal, a senhora vai pegar X quilômetros, roça acima, tal. Tem uma árvore, a senhora vai desenterrar, vai estar lá o dinheiro. A senhora tira o que a senhora me cobrou aí e vai sobrar. Aí a senhora guarda o resto. Na hora que a senhora me soltar, a senhora me entrega. Eu chego lá e ele fala que tem 50. Nossa. Eu chego, tem 20. É verdade. Vai eu provar pra esse homem que realmente tinha 20. Vou comprar essa briga? Nossa, olha que luta pro resto da vida. Tá eu devendo ele. Você tá entendendo? Então, não deu pra mim. Depois dessas três, falei, não. Vou sair da criminal e parei de pegar. Hoje, o único criminal que eu pego que não é criminal é o da vara de família, que envolve Maria da Penha. Sim. Maria da Penha, vias de fato, que envolve a vara de família. Eu trabalho muito nele, sou muito atuante. E por que você quis seguir esse caminho? Eu não quis, aconteceu. É. Eu não premeditei. Inclusive, a minha prova da OAB eu fiz sobre direito civil, se alguém que entende ver, é uma das provas mais complexas que tem. Por exemplo, direito penal, você tem, 12 peças processuais que podem cair. Direito civil, você tem 52. Nossa. E você tem, uma delas vai cair. E eu fiz aleatório, escolhi fazer e fiz, e deu, graças a Deus deu certo. Mas eu entrei na área do direito civil, que é vara de família, que é um perrengue do cão. Porque, presta atenção, ninguém briga com a mulher na segunda-feira na hora do almoço. Que hora que é a briga que acontece dentro da sua casa, do BO tá acontecendo? Sábado de noite. É sexta ou domingo domingo. de dia. É. Sexta que já começa o Paranauê. Depois das 6 ali. Isso. Depois todo mundo parou de trabalhar. É chegou igual em o horário casa. de ibope da Larissa aqui, gente. É exatamente isso. Então, e quando você lida com vara de família, você só lida com emoções. Ninguém chega naquele patamar são mentalmente. O povo tá surtado. Ele tá com raiva. A mulher, então, nossa senhora, ela quer matar o cara, ela quer vingar, ela quer tudo, o cara também. E aí usa do filho como articulação, usa do patrimônio como articulação. O cara usa do patrimônio, a mulher usa do filho. Então, é uma área muito chata. Mas eu, particularmente, gosto e tenho muito cliente. E esse papo tá chato, né? Mas eu vou resumir. Não, muito massa. Esse Não. papo tá chato, mas Tá eu não. vou resumir. Tá não. Trabalho muito com adoção de crianças, tenho muito nessa área de adoção. Bebê reborn também não? Então, não caiu pra mim ainda não, mas tô correndo. E mexo muito com patrimônio, que eu falo que é o que eu mais amo, inventário. A eu patrimônio é adoro. bom. O cliente tá morto, cara. Patrimônio. Então, olha que bem. Caralho.
Não vai todo reclamar com respeito você. aos meus clientes, mas eu faço essa brincadeira até com o cliente. Fala, cara, infelizmente, né, com todo o pesar da família, o cliente já faleceu, a família vem. Ela, ao mesmo tempo, está com uma certa pressa, mas ela também tem um respeito àquele óbito. Então, aquele processo, ele vai correndo ali sem nenhuma pressão. É verdade. É porque se alguém querer pressionar ali, vai falar que tá sendo ganancioso ou que não tá respeitando a morte da Exato. pessoa. Então, ele tem pressões. Mas a pressão do inventário ela é muito menor do que a pressão da vara de família, do que a pressão de um divórcio. Você tá entendendo? Já pegou algum que deu briga já? De patrimônio? Nossa senhora, eu tenho divórcios cabulosos, eu tenho divórcios famosos. É? Estão sob sigilo? Graças a Deus, de... todos correm sob sigilo. É. Eu já peguei de tudo. Nossa, graças a Deus, né? Tenho o quê? 11 anos. Tenho 11 anos de carteirinha. Graças a Deus, já peguei de um tudo. Cara, e é bacana isso, porque na sua rede social você não fala muito sobre o seu lado. Advocacia, não. E mesmo assim, Eu sou muito atuante. Eu tenho mais de 500 processos ativos hoje, hoje. 500? Ativos. Ah, não, é assim que começou a IA, gente. IA, clone. Mais de 500 processos ativos. Caramba. Eu tenho muito processo. E outra, eu falei com uma cliente hoje. Hoje eu acordei, sentei no meu escritório, peticionei uma peça, respondi um prazo, porque a gente tem prazo. O juiz te intima, ele fala, você tem 10 dias para fazer isso que eu estou pedindo. Uhum. É aquilo ali começa como um cronômetro. Entendi. Hoje os processos são virtuais dentro do programa. E aí, se você não cumprir dentro daquele dia, você perde o seu direito. Muitas vezes você perde um processo porque você não cumpriu um prazo. Entendi. Acabou. Você não pode mais depois apresentar qualquer outra prova. Você tem Entendi. que cumprir dentro daquele prazo. Então, hoje eu cumpri um prazo de manhã, tal. Cliente chegou, fiz uma maquiagem, sentei com ela, fiz uma maquiagem, arrumei, ela ia fazer fotos, tal. E tô aqui, querendo ou não, graças ao Pod 2, por causa da minha vida ativa como influencer, né? Você Sim. me conheceu, Sim. gostou da minha pessoa como prática e tal. E aí, o que eu ia dizer? Esqueci meu raciocínio. O Uma prazo. das minhas maiores preocupações, e eu falei com a minha cliente hoje, é que por eu ser muito ativa na maquiagem, na rede social, muita gente acha que eu não sou maquiadora, advogada, muita gente acha que eu sou só maquiadora. E por eu ser muito ativa com maquiagem e muito ativa como influencer, eu morro de medo da sociedade achar que eu sou menos advogada ou menos capacitada como advogada por conta disso. E faz sentido o pensamento. Total, porque É. como que uma pessoa vai dominar muito bem tantas áreas? Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. Eu posso não sei. Considero que eu domino, tá? Mas lógico que eu tenho falhas, mas eu sou chata, cara. Eu sou enjoada. Eu já tive honras processuais de advogados entrar em contato comigo e falar assim, doutora, não tem defesa. O que a senhora quer? Eu entrar com uma petição inicial e a parte contrária, ou ser intimada e ter que apresentar a defesa, me ligar e falar, não tem defesa. Fala o que a senhora quer, que a gente vai cumprir. Caramba. Entendeu? E eu falar, então tá, eu quero isso. E ele atendeu tudo e falou, não tem como eu defender disso daqui, tá? Eu tô sem pega pra sair. Você Porque tá como é que entendendo? funciona? Vocês mandam alguma coisa antes? Chama petição inicial. Aham, Você vai contar toda a sua narrativa, aham, você vai juntar todas as suas provas uhum. e você vai embasar com a lei brasileira, com o direito, a justificativa do que tá, o que está errado naquela narrativa, o que precisa ser reparado e por que deve ser reparado. Então eu falo, olha, ele fez isso, então ele errou de acordo com a lei tal. A lei tal fala que ele não pode fazer isso. É direito da pessoa, tal. Dito isso, ele tem direito a danos morais baseado nisso, ou ele tem direito à reparação baseado nisso, você está entendendo? Entendi. E aí você vai citando o problema com a lei, o problema com a lei, o problema com a lei. E eu sou chata. Eu puxo zoom, eu colo foto, eu puxo seta. Eu transcrevo o áudio. Caramba. Então, se eu colo um áudio num processo, eu tenho medo dele não ser ouvido o tanto que ele precisa ser ouvido. Porque às vezes é um áudio de 10 minutos. Sim, Não tenho saco para ouvir. Então, por que aquele judiciário, num dia ruim, ele vai ouvir? exatamente. Então, o que eu faço? Eu falo, excelência, favor ouvir o áudio no minuto 8.32 ao minuto 8.45. Se vossa excelência não quiser ouvir, está transcrito isso. Se ela quiser ir lá conferir. Se ela não quiser, só de ler ela sabe o que está lá.
Entendeu? E como é uma leitura, é mais prática. Muito, A pessoa ela já tá ali, ó. Exatamente. Entendeu? Ela já tá ali já tá ali na sequência. Então eu sou chata para isso. Já chegou no meu ouvido. Quem é meu cliente, graças a Deus, me indica muito. Eu tenho muitos clientes recorrentes. E aí já chegou no meu ouvido o cliente sentar na minha mesa e falar assim. Porque o que mais tem nesse mundo é recalque, né? É a pessoa que você incomoda. Uhum. Eu já cheguei em audiência do advogado da parte contrária virar para mim e falar assim, isso tem um tempo. Hoje em dia, acho que eles me respeitam um pouco mais. A gente vai criando o nome da gente. Falou, mas doutora, e é uma arrogância que é uma coisa absurda, tá? Advogado é um bicho fácil, não. Doutora, mas a doutora é advogada ou a doutora é cabeleireira? É mesmo? Durante o julgamento só Durante dessa aí. ali uma audiência de instrução, o juiz aqui, ó. Eu aqui, ele aí. E eu falar assim, olha, doutor, agora no momento, eu sou advogada. Mas na hora que eu sair daqui às 18 horas, eu posso ser cabeleireira. Se a sua esposa precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Entendeu? Aquilo me abalou emocionalmente. Assim, você acha que eu tenho vergonha daquilo? Nenhuma. Inúmeras pessoas se arrumam comigo, inclusive do judiciário. Então, assim... É uma boa clientela. Errou. É clientela rica, quem não quer? Exatamente. Quem não Inteligente, cara. Empreendedor ali, ó. E ele achar que me atingiu. Na hora de ir embora, vai num carro velho. E eu num carrinho bem mais bonito que o dele. Então eu falo, cara, que pensamento ínfimo, né? Cliente sentar na minha mesa e falar assim, olha, perguntei para o Beltrano se você era boa advogada e ele falou que você é uma excelente maquiadora. Quer dizer, né? Olha aí, normalmente vocês são homens, mas é uma área muito machista. E aí eu falar assim, e você está sentada aqui por quê? Ele falou assim, não, porque eu acredito que você seja boa. Falei, quem me indicou muito bem. Falei, então tá bom. Então, se você está acreditando no meu trabalho, você pode continuar sentado. Não, isso é cliente? Se você não está acreditando no meu trabalho, você fica à vontade para levantar e contratar quem você quiser. E os meus clientes gostam de mim porque é preto no branco. Se você sentar, você está errado. Claro que eu não vou, te passar uma régua lá que você vai sair com vergonha. Eu não sou sua mãe. Mas eu vou falar, olha, tá errado. Não dá para ganhar dessa forma, não. Você tá entendendo? Infelizmente, você tem que cumprir isso, porque não dá para viver no Fantástico Mundo de Bob. Então, é isso daí. Agora, você quer continuar comigo? No que for possível melhorar, nós vamos melhorar. Nós vamos facilitar a sua vida no que for possível. Agora, que não dá, não dá. Tá errado, tem que pagar a pensão. Tem que pagar, tá devendo. Não tem jeito. Você tá entendendo? Ah, não tem como, não tem condição, tal. Beleza, é essa escolha que você tem? Então, nós vamos ver o que pode ser feito para melhorar a sua vida. E é assim que eu trabalho. Teve algum caso muito cabeludo, Larissa, que você pegou? Teve. Muitos casos muito cabeludos. Aí, tem de um tudo, mas você não vai entrar nessa área. Eu não posso. Não pode falar nada. Não, o código de ética não me permite vazar nada. É cheio de coisa, né, velho? É. Eu não sei como é que... sigilo absoluto. Aquele doidão lá que foi preso. Eu não sei como é que conseguiu postar tanta coisa durante tanto tempo. Porque Ele a OAB... sobre a vida própria dele, ué. Não. Quem? Eu tô falando o doidão aquele advogado lá. Qual? Aquele no coco e no relógio. Aquele cara, tipo assim, a OAB é mó chata com essas paradas, né? Tem um monte de coisa. Aquele cara postava uns vídeos, tipo assim, não, chega em casa, fala que a arma não é sua, tipo assim. Isso pode fazer, Larissa? Olha, se ele falar no sentido abstrato, se ele não contar isso como caso, eu não posso contar, porque às vezes quem participou do caso está me assistindo. Jamais vou expor uma pessoa. E dependendo do caso, se ele for público, muita gente vai associar quem é. Entendi. Então, jamais. Então o problema é esse, é a associação ao caso ou à pessoa. O problema é tudo. Entendi. O problema é vazar agora. Hipoteticamente, você usando... Eu sou professora de direito. O direito penal é o direito que dá mais ibope, né? Quem não ama o direito penal na ficção, né? Na história? Na prática é diferente. O direito penal é o que dá mais... Mas numa ficção... Eu, como professora, por exemplo, olha, eu vou bater na casa do bandido, tal. Você só pode adentrar na casa de uma pessoa para cumprir um mandado de prisão após as 6 horas da manhã. Você não pode entrar antes. Ah, é. Então, eu tinha um professor delegado que ele falava o seguinte, que ele, a não ser que você seja autorizado a entrar. E aí ele contava que ele falava assim, ô fulano, eu posso entrar na sua casa para te prender? Aí um policial entrava, pulava lá dentro e falava assim, pode! Mentira. Eu conto porque quem ouviu isso não foi só eu, foi só a sala inteira. Isso é fato, dentro de sala. E aí ele contava que ele entrava. Se aquilo era verdade, se aquilo era mentira, a gente não ia saber. Aquilo era uma ficção contada dentro de sala de aula. Isso daí, hipoteticamente,
Claro que ele pode. É hipótese, são dicas. Agora, contar um fato verídico, detalhes dele aí, é bem complicado. Eu não vou entrar nesse mérito jamais. Não, eu perguntei porque, tipo assim, que cara postava umas coisas e ficava assim, véi, como é que eles não pegam esse cara? Aí acabou que tu que postava lá e foi lá e... Às vezes já estava até respondendo e você não sabe. É. Às vezes já estava até respondendo e você não sabe. É porque ele tava bem famoso, né, Tá cara? famoso demais, cara. Tava muito, Ele é tava daqui? muito em alta. Aquele doidão que batendo mulher, aquele advogado, foi preso. Daqui? Não. Da internet, Famoso, um né, famoso, um negão grandão. Não sei desse não. Que ele... Como é que é o nome dele, doutor? O quê? Ele tá preso que bateu na mulher dele. Eu sei que ele postava umas paradas, tipo assim... Ele ficou famoso por tem causa do mais coque no relógio. mais de 1 milhão de seguidores, tipo assim, Que isso? com os conteúdos dele. Os conteúdos dele eram meio engraçados, sabe? Aí eu falei assim, velho, como é que eles não pegam esse cara? Tipo assim, não dá nada pra ele. Porque ele tava atuando e postando aqueles negócios, os troços mais absurdos do mundo, velho. É possível que não dá ruim. É lógico que existe uma linha tênue nisso daí, mas eu não quero passar nem perto dela. Sim, Então, claro. não há necessidade alguma. Mas que existe muitos casos, existe de um tudo. Existe, infelizmente, né? Hoje... E outra... Todo mundo fala, cara, mas tá caindo advogado das árvores, né? Todo tempo formando, tal. Mas problema é algo que não vai acabar nunca. É proporcional, O né? problema, ele só cresce. E as pessoas estão cada vez mais orientadas a buscar o seu direito perante um problema. Há 30 anos atrás, muita gente tomava manta de um tudo porque não buscava o seu direito. Hoje em dia, não, as pessoas querem buscar. Um banco faz algo com você que não deveria, você quer justiça por aquilo. Então, assim, a proporção advogado-problema, acho que é a mesma. E você, como meu cliente, por exemplo, você tem um problema hoje. Infelizmente, daqui a um ano você vai ter outra coisa. Daqui a 2 anos você tem outra coisa. Daqui a 2 anos você tem outra coisa. Você é recorrente. E esse relacionamento com pessoas que resolvem problemas pra você, né, é muito bom de ter, né? Desde advogado até um pedreiro, eletricista, Você tem uma mecânico. pessoa ali íntima pra você chamar, Exatamente. fulano. É muito bom. Exatamente. Igual você falou, antigamente as pessoas não tinham, primeiro, acesso, né? Porque talvez era uma coisa muito cara, assim como medicina, né? Era muito tudo. difícil. Exatamente. Só que hoje, como tem bastante advogado e também tem muito mais gente hoje, e consequentemente muito mais E problemas. conhecimento. Exatamente. Fica mais fácil, né? Até de ter resolução desses problemas e também de encontrar profissionais Com que certeza. além de te ajudar na justiça, pode fazer a sua maquiagem. Eu tenho clientes que... Você já fechou algum trabalho, tipo assim, fazendo maquiagem? Direto. Nem sei se isso está envolvido no código de ética, mas direto. Às vezes a pessoa está maquiando comigo e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, assada, está acontecendo isso e isso na minha casa, eu tenho um filho, o cara não paga pensão, e tal. Eu falo, cara, mas por que você não pede a pensão do menino? Aí eu falo, gente, pensão não é direito seu como mãe, é da criança. É da criança. É qualidade de vida da criança. Você como mãe acha aquilo, você tem orgulho sobre aquele dinheiro, pega o dinheiro e invista total na criança. Aumente uma aula de natação, aumente uma aula de reforço. Médico, né? Aumente um lazer, um passeio, uma ida no shopping. Ao mesmo tempo, essa mãe, se ela quiser pagar uma conta de luz com esse direito, com esse dinheiro da pensão, ela também pode. Ela é administradora, ela usa como ela bem entender para a sobrevivência daquela criança. Eu falei direito da criança. Você não está... não é você, é a criança, é seu filho. Aí ela fala, cara, é mesmo. Você pega meu caso? Pego. Então tá. Falei, você quer? Tá. Dali a gente sai, vai pro escritório, assina a procuração, combina tudo direitinho, tal. Segunda-feira o processo data distribuído. O CAC dessa mulher é muito bom, cara. Como já aconteceu de eu maquiar uma noiva no sábado, esse caso eu posso contar. Já aconteceu de eu maquiar a noiva no sábado e na sexta seguinte, ela me ligar e falar assim, meu marido foi preso por direção perigosa. Ele estava Nossa. alcoolizado, ele foi preso. Você solta meu marido? Falei, claro. Cheguei lá, 2 horas da manhã ele estava solto. Então, assim, ela teve comigo um sábado antes como maquiadora, mas por ter aproximado de mim, sabe que eu sou advogada, a hora que quebrou ali, ela foi e me chamou, eu fui lá como advogada. Tem inúmeros clientes que eu atendo nas duas áreas. Que Inúmeros loucura. clientes. Mas como é que funciona? Isso aí, o pessoal já sabe ou você em algum momento durante o atendimento lá da maquiagem você A grande introduz o maioria já assunto? sabe. Entendi. A grande maioria já sabe. E hoje você chega na minha casa, os dois comércios, né, os 2 pontos comerciais são no mesmo local. Então você tem uma placa de advocacia e você tem uma placa de maquiagem.
Entendeu? Então, pouquíssimas pessoas não sabem que eu exerço as 2 funções. Pelo menos que estão ali comigo. E foi estrategicamente colocado dessa forma? Nenhum. Isso aí é sobrevivência. Você passa primeiro por quê? Pelo advogado ou pela beleza? Porque a demanda tiver maior naquele dia. Então, assim, isso é sobrevivência. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho uma casa. Então, assim, eu ter isso acessível perto de mim é sobrevivência. Porque para eu dar conta disso, eu também tenho que facilitar os meus meios, né? Lógico. Você já arrumou alguma cliente para ir alguma audiência? Não. E por mais que as pessoas achem que existam. É, né? Eu já fui processada pelo Conselho de Ética da OAB. Há uns 4 anos atrás, eu recebi uma carta, uma notificação, ou 5, uma notificação de que eu deveria... Porque é o seguinte, a OAB, ela existe um conselho de ética que fiscaliza tudo que os advogados fazem. Uhum. Então, você como cliente, eu fiz algo de errado, você pode ir lá me denunciar. Vai ser feita uma investigação. Ao final, você é condenado ou não daquilo, eu posso apresentar defesa e tal. E aí, eu fui notificada de um processo que foi aberto para mim de ofício. O que é de ofício? Foi feito pela própria comissão do OAB, então não foi nenhum cliente que me denunciou. Entendi. Por quê? Porque a minha placa estava numa venda cumulada com maquiagem. E a advocacia, ela não pode ser associada a nenhuma outra profissão. Entendi. Não pode existir a venda de advocacia associada a nenhuma outra profissão. Por mais que você veja milhares de placas, advocacia, contabilidade, inúmeras, tem inúmeros contadores associados à advocacia. É verdade. Cara... Isso antigamente era muito comum. Não, até hoje. Até hoje, Até hoje. Mas o meu era uma placa quadrada. Aí ela tinha uma faixa preta aqui. Em cima era rosa. Larissa Vieira, make antes hair. E embaixo, doutora Larissa Vieira, advocacia preta. Com o escrito dourado. E uma faixa preta no meio. Ela só dividiu o mesmo quadrado, mas eram 2 coisas completamente distintas. Se tivesse um espaço de 10 centímetros entre uma e outra, vago com o ar passando, não enquadraria a denúncia. Caramba! E aí foi feita uma denúncia pra mim, tal. Eu falei, não, beleza. Derrubei a placa, coloquei aqui maquiagem, aqui advocacia. Era só isso. Era só isso. Não é uma... Eu falei, e justifiquei, não é uma venda casada. Não existe venda casada. Não venha se divorciar e ganhar uma maquiagem. Não existe isso, cara. Venha casar Chegue e ganhar linda desconto ao no divórcio. tribunal. Não tem isso. Contrate pacote de noiva em casa. Você precisa de divórcio ou alimentos, a gente faz um desconto pra você. Não existe Não, isso. pior que é um ótimo negócio, hein? Você já fechar uma cláusula com divórcio e pensão? Vai. Eu tenho uma cliente Pra que criança? ela é a melhor cliente do mundo. Eu fiz o casamento, o divórcio, o casamento. Falei, tô esperando. Eu brinco, porque uma vez uma mãe de noiva, eu contando isso, que eu conto isso dentro do salão, uma mãe falou assim comigo, ainda bem que a minha filha não casou com você. Falei, cara, mas eu não entro dentro da casa de ninguém, termino o casamento deles, É verdade. não. Quando eles chegam aqui, eles já chegam decididos. Ué. Só tá ali pra poder Eu não, desembaraçar aquele rolê. Eu não tô ali, ó. encerrando o casamento de ninguém, não. Eles acabaram por conta própria. É verdade. Eu só tô ajudando a resolver. Aqui, alguém já te falou que você parece com a doutora Deolane? Já, de vez em quando eu ouço. Ah, minha doutora Deolane, né? Lógico, na brincadeira. Eu queria muito que a minha conta bancária aparecesse cadelos. Não, seria... Né? É legal. Nossa, aí eu seria assim, nossa, acredito que seria feliz. Não que eu não seja. Você tinha comentado que você fez cirurgia bariátrica. Fiz. Também. Como é que foi esse rolê aí? O que te levou a fazer a cirurgia bariátrica? Eu tenho 35 anos hoje. Aham. Eu conheci meu marido com 20 anos. Comecei a maquiar com 20 anos, me formei com 22, tirei minha carta de OAB com 24. Sempre fui gordinha. Conheci meu marido, eu já pesava uns 80 e poucos, me formei com quase 90 no meu baile, me casei com 105 quilos, gestei a minha filha, eu fiquei grávida da minha filha Minha filha tem 5, fiquei grávida da minha filha em 2019. Na época eu pesava 115 quando eu engravidei dela. Então eu sempre fui uma pessoa gordinha e eu fui num crescimento ascendente de gordura. Eu tenho 1,52 m, eu sou muito baixinha. E o meu IMC foi crescendo, total. Mas eu nunca fui uma pessoa mal resolvida com a minha imagem. Nunca. Eu nunca tive uma briga com meu marido por conta de imagem. O meu atual marido. Eu tô depressiva, eu não vou, eu sou feia, eu não entro, eu não quero. Nunca. Eu entro em qualquer lugar, eu fazia qualquer coisa, tal. Só que quando a minha filha completou 2 anos de vida, eu tinha 32 anos,
Eu trabalhava isso tudo que eu tô falando com você, já era influencer. Eu trabalho na minha rede social desde 2015, então a minha rede... Caramba. E eu tenho um viés um pouquinho cômico, então o povo gosta. E eu não tenho critério pra postar, não. Aí eu tô lá no vaso, eu posto. Aí do nada eu tô... Não tem filtro nenhum pra postar na minha rede social. Com maquiagem, sem maquiagem, cabelo, do jeito que tiver. E o povo gosta disso, porque é verdadeiro. Sim. E eu não tenho vergonha. E aí a minha filha, eu acabava de trabalhar no sábado, eu passava o domingo acamada. Por quê? Porra, era muito quilo em cima das minhas pernas. Sim. E o meu trabalho na maquiagem, tem hora que eu começo 4 horas da manhã e paro meia-noite. Nossa. Eu já atendi 22 pessoas num sábado, maquiagem e penteado. Eu comecei às 4 da manhã e parei Sozinha? à meia-noite. Eu tenho uma funcionária que prepara os cabelos, mas Entendi. eu faço todas as maquiagens e todos os penteados são feitos pela minha mão. Eu não terceirizo. Porque se você contrata a minha arte. Você não contrata a arte do meu funcionário, por mais que ele seja bom. Que isso, hein, Gana? Entendeu? Viu, cara? Então, Larissa infelizmente, aí, ó. eu trabalho dessa forma. Poderia crescer. Maquiagem se eu expandir. artesanal, hein, gente? Mas é. E eu ensino, tá? Tem inúmeras alunas formadas por mim. Você não tem medo? Eu ensino tudo. Você não tem medo de ensinar? Não. A minha mão é minha. A dela é dela. Ela nunca vai fazer a mesma coisa que eu, nem eu a dela. Ela pode me superar. Mas igual nunca vai ser. Entendeu? Então, tem números. E aí, eu muito cansada, minha filha com 2 anos, andando, e senta e agacha e vai no parque e faz isso. E ela demandava atenção. E eu não aguentava. Eu sentava no chão, não queria levantar mais. Eu não tinha condição. Eu já estava com ela com 2 anos, pós-pandemia. E eu estava com 134 quilos. Foi o ápice, o meu peso maior, 134 quilos. Então, assim, o índice de massa corporal hoje é de 20 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 primeira obesidade, 35 a 40, Eu estava em obesidade 7, meu IMC era 54. Era obesidade mórbida extrema. Nossa. Então, assim, mas eu não sabia disso não, tá? Fisicamente, Você tava mentalmente, eu tranquila. tava, ó, sussa. Eu só não Você só não aguentava. aguentava o Eu não aguentava. botidão, é. Vão, não dá, não aguento. Não dá, não aguenta. Minha vontade era de sentar na hora que ela falava que queria brincar no chão. E aí, começou aquela era da bariátrica. Comecei a ver uma pessoa bem-sucedida com a bariátrica, outra pessoa bem-sucedida com a bariátrica. E eu falei, cara, eu vou fazer essa bariátrica. E aí eu falei, eu quero qualidade de vida, eu quero melhorar minha vida, eu mereço viver isso que as pessoas estão vivendo. Por quê? Eu sou tão nova. E aí eu comecei o processo. E eu sou uma pessoa que se eu colocar na cabeça, sai de baixo que eu vou até o fim. Eu pinto parede, até hoje eu só não levantei parede, tijolo com cimento, mas o resto eu já fiz. De gesso eu já fiz, de tijolo, de alvenaria não. Aí, gente, ó, Larissa Gessos e mandaram aqui pro acabamento. meu Instagram, ó, Larissa Pereirão. É isso daí, eu que tiver que fazer eu faço. E eu instalo, e aí eu falei, eu quero fazer a bariátrica, eu vou até o fim. E aí, em fevereiro de 22, eu fiz a bariátrica, Dr. Marcos Augusto, lá em Ubá. Paixão da minha vida, sou apaixonada com ele. Que pessoa, cara. Pensa num anjo em forma de médico. Porque hoje o que falta na medicina é o médico ser humanizado. Sim. Né? As pessoas às vezes fazem por dinheiro. Sim. E quem precisa de um médico está na pior fase da vida dele. Ninguém precisa de um médico na melhor fase da vida dele. Exatamente. Raramente Tá fragilizado é isso. tanto Exato. emocionalmente. Então, no mínimo, você tem que respeitar aquele dia de trato com o seu cliente. E o cara é humano demais. Eu sou fã. E aí ele me atendeu. Eu consegui pelo plano de saúde, tal, fiz a bariátrica. 134 quilos. Fevereiro de 22. E aí eu comecei. Meu marido também estava gordinho, começou comigo. O que eu comia, ele comia. E eu amo cozinhar. Adoro cozinhar. Tive um restaurante na pandemia. Que é isso? Famosíssimo em Ubá, chamava É Massa. Meu pai cozinha divinamente bem. É? Meu pai é fotógrafo. E pandemia, fotografia funcionou? Não. Maquiagem funcionou? Não. Fórum funcionou? Não. Então, eu não tinha receita. A minha receita foi a 0. A minha sorte é que eu tinha uma poupança. Eu comi da minha poupança, eu sobrevivi da minha poupança. E os R$600 também, né, do auxílio. Mas Salvou mais ou muita menos gente. isso. Obrigado, Bolsonaro. E foi só por alguns meses, né? Não foi por muitos. É. E aí, eu falei, cara, eu preciso pagar minhas contas. Como que eu vou pagar minhas contas? E aí eu falei, o que eu sei fazer? O mesmo pensamento, o que eu sei fazer e que eu posso fazer, que dá para fazer? Falei, comida. A única coisa que eles estão fazendo é comer. O povo está comendo, mais nada.
O pobre, o rico, o que ganhou dinheiro com a pandemia e o que perdeu dinheiro com a pandemia, que teve gente que enriqueceu muito com a pandemia. Como teve gente que empobreceu muito. Quem ganhou dinheiro com a pandemia tá comendo, quem perdeu tá comendo. Então eu falei, vou fazer comida. E aí eu fiz um delivery, chamava Massa. A minha própria rede social é Massa. Por quê? Nós vendíamos massas congeladas. Fricassê, lasanha, rondelli. Eu tinha 3, 4 sabores de lasanha. 3, 4 sabores de rondelli. Nhoque. Para pra pensar se você consegue comprar um nhoque hoje. Quero pedir um à la carte de nhoque. Você consegue comprar? Não, Você não acha. acho não. Você acha um fricassê pra você comprar? Você não acha. É só os pratos tradicionais que você acha. Mal você acha lasanha. Sim. Eu vendi lagarto recheado, língua de boi recheado. Nossa, língua de molho boi é madeira. bom, hein? Mas Cara, Língua de de boi boi era recorde. é mesmo? Você não tem- Era língua recorde? de boi recheada ao molho de tomate. Ela era muito boa. E eu vendia com guarnição de arroz. Não, passa a receita pra nós, hein? Ai, você não tá entendendo. Era lagarto ao molho madeira, lombo ao molho madeira, frango desossado recheado. Não, eu vou te fazer um outro convite depois, mas continua. Continua. Até hoje o povo me para na rua e fala assim, aqui, você não vai cozinhar aquilo de novo, não? Eu falo, não, gente, não dá. Foi muito bom enquanto durou, mas é muito difícil ser dono de uma cozinha também, né? Fácil, não. É complicado. É muito Eu acho complicado. muito massa restaurante. Isso é porque eu fico vendo o Jacan no pesadelo da cozinha. Que é Eu fico aquilo? pensando, Que cara, não é Viciante, possível. Você tá esperando o Jacan no seu restaurante, você não limpou esse negócio, cara. Mas eu acho que ele é armado. Não, tem que ser. Porque Não tem dá como. raiva na gente, cara. Dá. Não tem como. Porque você- Eu já assisti todos. Nossa, eu paguei a Max pra assistir Max. Devolve meu dinheiro aí, cara. Não, Saiu- sério, saiu cara. agora a nova temporada. A Saiu? nova só tá na Max, né? Só tá na Max. Eu tive que pagar, fala. É muito bom, velho. Complicado. Mas. E por eu cozinhar bem, eu fazia as minhas saladas, eu ficava maquitolando assim, o que eu posso fazer que não vai lançou quebrar curso? a caloria? Escuta, que não vai quebrar a caloria, eu vou atingir o que eu preciso, mas vai ser gostoso. Não quero comer mal. Não quero comer mal. O que eu posso fazer que vai ser gostoso? Sou muito expressiva. E aí eu ia fazendo. E eu vou lançar um e-book com todas as minhas invenções. E eu tive tempo para fazer esse e-book? Tive não, vou ficar rica. Às vezes é com e-book que eu vou deixar de ser milhões, vou ser herdeira. Tá né? vendo? Vai ser a nova Mas não tive Deolane aí tempo. dos Não e-books. tive tempo. E a minha rede ia vender e-book pra caramba. Tipo assim, falando de comida, é porque falou de comida, já mexeu Luan, comigo. ele tava parado. Mexeu comigo, cara. Falou de comida. Só mexeu. o homem engasgou aqui, engoliu seco, o coração Tá, aí você vomitou. fez. Como é que você conseguiu comer bem? Ô, Luan, tá. Luan. Isso aí- Comer bem que ele Consultoria, fala. gente. Coisa boa, comfort gostosa. food. Como é que você conseguiu comer coisa gostosa fazendo dieta? Exatamente, cara. As Porque não é nutricionistas fácil não, vão me velho. matar. Cara, não é difícil. É diferente. Eu sou uma pessoa que eu só vejo o copo cheio, Luan. Eu nunca vou ver o copo vazio. Não é difícil. O que É você verdade, tem o que Luan comer? tá um copo bem cheio mesmo, é verdade. Tá nada. Tá louco, o copo aqui. Bastante. 94 quilos. Não, você tá muito bem. Amém. Aí, tá vendo, gente? Tá muito Eu bem. Não me julguem. Cara, 5 quilos resolve o seu problema. É verdade. Eu perdi 72. Nossa! Em quanto tempo, Larissa? 72 Quanto tempo Em demorou? 2 anos. 72 quilos que É, eu minha perdi. mulher pesa 50 quilos. Perdeu Perdeu minha um mulher e meio. meia. Eu peso hoje 63 quilos, então eu me Caramba. perdi mais um tanto. Eu perdi 72 menos 6 dá quanto? 66. 66 quilos perca e 6 quilos foram tirados em pele nas minhas reparadoras plásticas. Caramba. 6 quilos tirados em pele, literalmente pele. Eu tenho a foto da pele, é uma coisa de doido. Tem a foto da pele. Não sei que hora que o programa sai, mas eu posso até disponibilizar se você quiser. Interessante. É igual um toicinho de barriga, cara. É? Igualzinho. 6 quilos Você de vendeu pele. toicinho na pandemia? Deus me livre, quase. Então, gente, você que comprou toicinho no É Massa, Na pandemia. na pandemia. Lá não tava, eu não tava podendo cortar de mim mesmo ainda. Mas E esse processo, Larissa, de 2 anos? Você fez a cirurgia, como é que foi? Tipo assim, Tem alguma pós-operatório? Pra cirurgia? O que eu tem não que fazer? preparei muito, não. Mas tem. Você passa para um psicólogo, porque você precisa estar preparado para saber que você não pode comer num certo período. Se você comer, você morre. Como assim, comer nada? É o seguinte, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto. Quem gosta aí de bariátrica e emagrecimento, vamos entrar. O nosso Monjaro. estômago, o nosso estômago vem aqui, ó, duodeno, canal, cheguei no estômago. Nosso estômago não é uma bexiguinha assim, ó, todo mundo, ele é uma cabeça maior e vem afinando, tal. Ali vem o intestino. Uhum. Delgado, depois liga no grosso.
A nossa bilis é julgada no nosso estômago, pelo fígado. E aí vem a sua comida, a bilis veio, bateu aqui. A bilis é um ácido, não é? É ela que vai ajudar na sua digestão. Aí aquilo ali corrói, vai descendo. À medida que cai no seu intestino, você vai absorvendo nutrientes, gordura, sal, do bom ou do ruim. Você vai absorvendo. Vira cocô, pronto. A minha bariátrica é em forma de Y. É a bypass, é a mais severa. Na cabeça do estômago do duodeno é cortado. Arreda meu estômago pro lado. Aqui onde cortou, vai ligar no meu intestino grosso. Vai direto. Direto, vai Mas ligar você no tá com o seu intestino estômago grosso. ainda. O meu estômago, ele foi fechado a cabecinha dele onde cortou, que ligava no duodeno. E ele foi arredado pro lado. Ali eu só recebo a minha bilis. A minha bilis desce e vai encontrar com a minha comida lá no grosso. Entendi. Você entendeu? Entendi. Aí, a minha comida para na cabecinha ali do esôfago, ali tem uma ligadura direta. Aqui não tá o intestino assim, ó. Tá ligado aqui direto. Então tá assim, ó. Arredou o meu estômago pra cá e uma ligadura direto. Por isso que chama em Y. Dá o efeito Y. Aqui recebe a bilis e vem encontrar no intestino. O meu esôfago tá ligado direto no meu intestino. Então eu não tenho estômago. Aquilo ali onde foi feitas essas ligaduras são costuras muito sérias. Você passa uma semana a 15 dias bebendo um líquido. E olha, um estômago de 2 litros, ele passa a ser uma cabecinha de 10 ml. Caramba. 10 ml. Então, se eu consumir algum farelo que garre naquele ponto antes dele ser cicatrizado, eu dou uma sepsia. Se eu ingerir algo que estoure aquilo ali por ser muito pequeno, eu tô acostumada a beber um copo cavalar de água. Não sabia de nada disso. Eu tô acostumada a beber um copo de cavalar de água. Se eu bebesse um copo cavalar de água, ele vai estourar tudo aqui, ele não passa. Caramba. Entendeu? Então, naquela primeira 7 dias a 15 dias, a minha dieta foi, porque cada nutricionista tem um passo. Os primeiros 7 dias, água de legumes e carne cozidos. Aí dá uma água. Aquela água você coa num pano e eu bebo 2 copinhos de café no almoço e 2 copinhos de café na janta. Nossa. Por uma semana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Água de coco e Gatorade durante o Como dia. é que funciona o lance da fome, sendo que você não tem mais estômago? Você não tem fome. Você tem vontade de comer. É completamente diferente. Caramba. Mas, tipo assim, como é que você se sente saciada? Você tá cheia o tempo inteiro. Mas você tem vontade. Um copinho de café que eu bebia, parecia que eu tinha saído da chimarrão. Um copinho de café, parecia que eu tinha saído da chimarrão. Só que a minha boca só pedia. Eu vi jiló, eu salivei com jiló. Entendeu? Minha boca só pedia comida de sal, comida de sal, comida de sal. Só que eu estava preparada de que eu não poderia comer. Eu morreria de vontade, mas eu não poderia comer, senão eu morreria por ter comido. E a rede social, ela é uma faca de 2 gumes. Porque o seguidor, ele não tem filtro, tadinho. E aí ele manda assim, não come não, que é minha vizinha, comeu. E aí ela ficou rotando peixe podre. E aí, daí 5 dias ela morreu. Aí eu ficava assim, meu marido, tá com cheiro de peixe podre? Tá certo. O Rodrigo falava, não. Toda então dica bom, é bem-vinda nessa hora. No outro dia, tá com cheiro de peixe podre? Ele falava, não. Cara, ela deu uma infecção ao ponto de sair mau hálito. E faz E todo aí ela deu uma sentido. sepsia e morreu. Mas por quê? Ela não conseguiu resistir e bebeu, por exemplo... Eu sei de pessoas que fizeram bariátrica e beberam um copo de leite. Não pode. Depois de 7 dias, você pode beber aquela água que cozinhou, aquele legume que cozinhou e com a carne, você pode bater no liquidificador e coar na peneira. Ah, então, literalmente, é só a água daquele preparo. Água no pano, passada no pano, sem nenhuma fibra. Nos 7 primeiros dias. É uma água translúcida. Suco de laranja, lima, não pode ser ácido, diluído em água, translúcido. É o que você pode beber. Suco de melancia diluído em água, translúcido. É o que você pode beber. Gatorade, gelatina e água de coco. É 7 dias à base disso. Aí os outros 7, que é a segunda semana, você vai beber a água daquele legume e daquela carne batida no liquidificador, passado na peneira. Ou então um feijãozinho batido, passado na peneira. Eu não gostava de misturar. Então hoje eu comia feijão. Amanhã eu comia só batata. No outro dia eu comia só mandioca. Não fazia aquela mistureba e mandava pra mim, não. Põe ranço de músculo. De tanto que meu pai cozinhava músculo, eu sentia cheiro. Meu pai foi pra lá cozinhar pra mim. De tanto que eu sentia cheiro de músculo, eu custei voltar a comer músculo.
E aí, passou 15 dias. Eu posso agora comer carne moída, muito bem triturada, ou frango desfiado, muito bem desfiado, com purês. Aí eu já tô no 15º, 16º. Passou 21. Aí eu introduzo arroz, feijão, carne. Mas, cara, você introduziu normal? Não. É isso aqui de arroz, isso aqui de feijão, isso aqui de carne moída. E eu não consegui comer tudo. Sério? Nos primeiros tempos. E o que você precisa fazer? Você precisa comer devagar. Porque você tá afoito. Então, você põe 2 colheres, aquilo trava de um jeito, chama entalo. Meu filho, só Jesus no entalo. Só que tá tudo bem. Eu entalava, falava, isso que é entalo, né? Então, vou sarar do entalo. Eu falava, agora não entalo mais não. Já aprendi como é que entalo, então agora não entalo mais não. Demorava pra Uma descer, dor ficava no peito, agarrado, uma é dor mesmo? no peito, uma pressão absurda. Você fala, agora eu morro. E a comida não vai nem pra baixo e ela não volta. Pra vocês terem uma noção, hoje eu sou uma pessoa normal, tá? Você não vai viver assim o resto da vida, não. Hoje eu como qualquer pessoa normal. Eu como igual eu comia quando eu era obesa? Não. Quando eu comia desbravadamente. Hoje eu como cheeseburger. Se eu tiver com apetite muito, eu como cheeseburger. Aí não tô muito bem, sobra isso aqui do cheeseburger. Mas eu tô feliz com aquilo ali do cheeseburger que eu comi. É a mesma coisa de eu ter comido um x-tudo antes. Ou eu quero muito comer um x-tudo hoje. Beleza, você vai comer meio, porque não é mais largo. Então você vai comer meio. Beleza, é assim que eu vivo. Eu vou num rodízio de pizza hoje? Não vou porque eu perco dinheiro, mas eu vou. Eu como 2 pedaços e meio de pizza. Não é economicamente sábio. É. Não faz sentido. Apesar de existir uma lei onde todo bariatricado ele paga metade em preços fixos. Ah, é? É, mas poucos estabelecimentos seguem e eu não tô comprando briga por E você é 10 reais. advogada, você dá a carteirada Tô da OAB comprando lá. briga por causa de 10, 15 reais. Vou te processar. Eu Eu chego e também. falo, sou Chega lá no bariatricada, tá chimarrão. aqui minha carteirinha. Chimarrão eu pago 80%. É. É. Pago 80%. Chego na Chimarrão, dou carteira. Eles nem questionam. Chimarrão é outro mundo. Cidades pequenas, igual o Bar, infelizmente, ainda tem rodízios que não aceitam. Mas tem muito rodízio. Eu fiz a divulgação de um rodízio de petisco essa semana, inclusive muito bom, onde ele pediu pra falar que bariatricado lá paga 50%. Onde que é? Chama Galpão Gastrobia. Do do Guilherme? Do Guilherme. Guilherme. Que Delícia massa. o rodizinho de petisco dele, Que tá? dia que é? Eu quero ir lá, velho. Toda quinta. Quinta ou quarta? Ele me mandou um negócio quinta. no WhatsApp. Oh, é muito Não, bom. ficou Os bem espetinhos legal lá, são uma cara. delícia, cheio de caldo. É. Cara, tinha figo de galinha, tinha moelinha. Moelinha é tinha, bom. tinha uns negócios de petisco que você não acha, que você só acha de loma, de oca, linguiça e torresmo. Sim. O dele não, o dele era Sambiquira. raiz. O dele era raiz, top demais. Ô, Guilherme, ó, arrasou, tá? Parabéns, Vou lá de Guilherme. novo. E vem gravar uma moda com nós aqui também, porque precisamos pagar uns boletos aí. Nós vamos gravar um podcast com o Guilherme em que nós faremos uma degustação É verdade, dos interessante. petiscos Eu aqui vou na fazer um mesa. podcast lá, ué. Pode, vamos pra Vamos lá, fazer um ué, podcast eu vou lá. junto, eu Vamos. vou junto, Vamos conversar, Guilherme. Interessante. Vamos. Ah, lá, isso faz vai uma tá lá. chamada só do Guilherme aí, tá? Depois, vocês me favor. Interessante, boa. Aí eu mandando Ideia podcast boa. dos outros. Eu Primeiro sou muito corte vai criativa. ser esse. Guilherme. Luan entala com a moela. Inclusive, eu tava lá no rodízio, o Guilherme chegou e falou, Larissa, eu parei de comer, né? Tô lá parada, assim. Aí ele tá assim, você não vai comer... Tipo assim, você não gostou? Eu falei, não, Guilherme, eu já tô lotada. Calma aí, que daqui a pouco eu volto a comer. Aí eu paro os 40 minutos e aí volto a comer mais um pouquinho. Mas não é em excesso. E voltando nesse assunto, que eu vou voltar lá no início, mas agora que eu sou uma pessoa normal, me considero normal, tomo cerveja, tomo... É saudável cerveja? Não. Bebida alcoólica é saudável? Não. Pra quem quer ser maromba, bebida saudável bebida saudável. Bebida alcoólica é saudável? Não. Mas eu tenho uma vida normal. Eu tenho aí meus coisas. O que eu ia falar? Aí... Os fiscais de prato que me acompanham, porque tem fiscal de prato lá no meu Instagram. Chama fiscal de prato. Aí Guilherme me chamou, fui para um rodízio. Saí de lá, ainda postei um stories com o meu botão desabotoado, porque deu estufada na barriga. Vai, bobo. Se continua assim, que você vai ficar gordo de novo, tá? Você tá comendo isso? Vai. Você vai... Ih, de um tudo. Cara, eu nunca mais vou ser gorda na minha vida. Eu tenho certeza absoluta como 2 e 2 é 4. Sabe por quê? Porque da forma que eu consegui emagrecer, eu me controlo hoje. Eu me peso todos os dias. Tem 3 anos e meio que eu fiz a todos os bariátrica. dias? Tem 3 anos e meio que eu fiz a bariátrica. Tem 3 anos e meio que eu me peso todos os dias. Eu acordo, faço meu cocôzinho. Importante. Nua, eu subo na minha balança, que fica no meu banheiro ou no meu quarto, e vejo como tá.
Opa, ok. Se ela deu um desvio, eu falo, opa, preciso segurar meu pé. É longe, tem que comprar uma balança. Fui pra praia, e eu vi cada grama minha dos 72 quilos caindo. Caramba. Cada. Eu olhava e falava, cara, uma semana de platô, uma semana com aquele mesmo peso, pá, pá, pá. Eu falava, então o que eu precisava fazer? O que eu estava fazendo, eu não estava mexendo na minha balança. Por mais que a balança aí a nutricionista é variável por água, é Sim. variável por... Ok, Massa ela é variável, magra, gordura. ela é variável, mas ela também é variável por gordura. Exatamente. Eu quero controlar a gordura. Exatamente. Então eu falava, cara, tem 15 dias que eu não tô perdendo nada. Tem 15 dias que eu tô ali, ó, no meio quilo variável. Uhum. Por exemplo, 80, 90, 80, 81, 80, 81, 80, 81. Tem 15 dias que eu tô naquilo ali, não cai. Tá igual a eleição, né? Então eu vou dar um baque na minha dieta para eu dar um choque no meu organismo para ela dar uma queda. Aí ela volta a funcionar de novo. Sim. Então aquilo que eu tô fazendo não está sendo suficiente. E emagrecer é muito fácil. Você só precisa gastar mais do que você ingere. Foda-se o que você ingere. Se você ingeriu um copo de leite com Toddy naquele dia e ele tem 1.000 calorias e você só ingeriu aquelas 1.000 calorias, mas você gastou 2.000, você está emagrecendo, cara. Exatamente. O corpo só entende isso. É simples. E o corpo, ele te sabota. Porque o corpo, ele foi feito para viver no tempo das pedras. Ele não foi feito para viver no mundo da tecnologia de hoje. Ele foi feito para viver o cara que comeu uma vez por semana e ia comer daqui a 15 dias. Então, ele reserva energia, ele guarda tudo para ele. E a sua célula, ela tem a memória do maior tamanho que ela teve. A sua célula de gordura, ela vai inchando, 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 inchando. Entendi. Ela tem a memória daquele maior número, daquele maior peso. Caramba. E na cabeça dela, isso aqui que é o saudável, porque ela tem que guardar o quê? O seu corpo ele tem que guardar o quê? Energia. Então, você vai perdendo, ele acha que você está morrendo. Caramba. Então, ele te sabota. Ele cria fome, o seu apetite aumenta. Precisa comer. Seu apetite aumenta. Então, ele vai te dando gatilhos para você voltar a ter aquele peso que você tinha antes. Então, você, além de lidar com o seu corpo te sabotando, você tem que gerar esses choques quando você... Isso é interessante. Isso explica muito bem o efeito sanfona, então. Hein? Literal. Total. Se você Interessante. entender pretinho no branco como funciona, cara, depois que você aprende a ler rótulo, você não sofre mais. Porque, às vezes, por uma bobeira, você consome algo extremamente calórico que nem é prazeroso pra você. Então, você fala, pô, esse amendoim, isso aqui é um absurdo. Nossa, isso aí não Isso olha aqui é um não. absurdo. Isso aqui é um Exatamente. nocaute pra quem quer emagrecer. Isso aqui você não tem noção do absurdo que é isso aqui. Hoje eu estou em manutenção, então eu me permito. Eu passei 3 anos, muitas vezes, sem comer um negócio desse, que eu falava, cara, não vale a pena. E um brigadeiro tem essa mesma caloria, eu prefiro um brigadeiro. Então, cara, eu não vou gastar essa caloria com isso. É muito simples. Agora, a dieta pra virar maromba, meu filho, aquilo ali é o cão. Porque você tem que consumir regradamente nível de proteína, nível de carboidrato, em horários pausados e tal, para aquilo virar músculo. E se você beber o álcool, aquilo te sabota. Não é uma questão simples. É muito difícil ser maromba. Eu já tô até desistindo, Ô, Larissa, eu só quero então, manter o peso. Eu tenho dúvida em relação até essa absorção de... Proteína. Não, de tudo, de proteína, de vitamina, porque como liga direto onde? No intestino, no grosso, onde, antes de fazer a voltinha? Aí é a questão do bariatricado. Então, como é que funciona a Todo absorção disso? bariatricado, ele tem o contra, que é o déficit vitamínico. Por Aham. que o déficit vitamínico? Porque quando o seu alimento fica ali horas no seu intestino, você está digerindo ele e ele vai começar a ser absorvido no caminho todo. Quando ele chega extremamente grosso, o alimento chega inteiro lá no seu intestino, ele vira fezes muito rápido e o tempo dele de permanência no seu intestino e de absorção é muito pouca. Então, você nunca mais vai ter uma absorção 100%. Eu não posso mais tomar anticoncepcional oral. Porque eu não tenho absorção do anticoncepcional 100%. Entendi. Os meus remédios, eles não fazem efeito 100%. Caramba. Porque a absorção não é total. Então, a mesma coisa serve para couve, para o feijão, para o inhame, para a proteína. A minha absorção não é 100%. Como a absorção não é 100%, você tem que estar sempre olhando os seus exames para ver se você não tem déficit, se o seu cálcio, o seu ferro. Você faz isso mensal? Faço isso de 4 em 4 meses. 4 meses. 4 em 4 meses eu faço uma bateria de exames de sangue. Já cheguei a tirar 15 frasquinhos de sangue. Nossa. E ela me pede tudo, E dormiu. de hormônio, de todas as vitaminas, a minha endócrina que me acompanha, Lorena, te amo. E aí a Lorena faz tudo e fala, opa, o ferro hoje tá baixo, nós vamos ingerir isso. Ah, não, agora é aqui que tá lá. Ela tem os nomes lá que ela fala, isso aqui não sei o quê. Nossa, isso aqui melhorou drasticamente. Aí eu tomo B12, tomo vitamina A, tomo vitamina C, algumas intramuscular, outras venosas, outras orais.
Entendeu? Isso é Pro mensal? resto da vida. Pro resto da vida, se eu quiser ter uma qualidade de vida. Agora, se você for lá na Lorena, fazer os exames que eu faço, você acha que vai dar tudo certinho? Vai nada. Ninguém dá. Nossa, Só vai que nada. ninguém faz essa investigação. Mas você sabe que ignorância é uma benção, né? Exatamente. Exatamente. Agora, não vá ao cara, médico, gente. eu tô cansado, eu tô desanimado. Nossa, eu tô no mal-estar, eu não tenho vontade de viver. É Testosterona. sua vitamina que tá baixa, sua testosterona que tá baixa, um monte de coisa que tá baixa. O Luan, Tá já bom, falei rolê. com ele que o Luan tem muito estrogênio no corpo dele. Falei que eu ia Eu não vou te tomar. responder, não, que eu respeito muito sua mãe. Mas a Betina tava tendo um monte de sintomas assim, velho. Aí, tipo, aí foi no psicólogo, foi no psiquiatra. Era verdade. Foi ver, Não. B12. Como é que chama que a parada que tem aqui? Tireoide. Tireoide, Eu, velho. Caramba! eu desenvolvi hipotireoidismo. Olha que doideira, tipo assim. A tireoide ataca muito a disposição. A Exatamente. tireoide ataca demais a disposição. Eu tenho, depois que eu dei a bariátrica, depois que eu fiz a bariátrica, não sei se é pela minha idade, se é pela bariátrica, eu dei tireoide baixa. E aí eu trato, tomo um remédio pra tireoide baixa hoje. Ô, Lari, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nem sei se eu devia perguntar isso, mas é porque eu tenho 3 amigos que fez essa mesma cirurgia. Um é até meio primo meu. E todos os 3, cara, Você cuidado, hein, Luan? desembestaram a bebê depois que Diz fizeram. que- Por diz que quê? dá alguns vícios, dá alguns rebotes. Tipo assim, diz que tem gente que compra até urubu voando. Aí fale famílias. Porque a sua compulsão alimentar, ela não pode existir mais. Eu não Entendi. tenho como comer. Você manda Então pra outra você vira coisa. compulsivo em outra Ah, coisa. pode- tem um parceiro até que é músico também e tal. E aí tava conversando, cara, eu sinto muita vontade de beber, cara. Não acho. Eu tô assim não, ele falou assim, eu tô assim, eu tô bebendo, assim, o cara, loucura. Aí eu fiquei assim, velho, mas será que a cirurgia desencadeia alguma parada assim? Então, Diz que tem, então muita gente a que vira questão é a alcoólico, compulsão. Eu acho, pelo que a minha psicóloga falou, porque o tratamento que você passa antes é para ver se você tem condições emocionais de passar o baque da bariátrica. Porque no início lá estava mó difícil. Aí você começa a melhorar a sua qualidade de alimentação. Você vai conseguindo a cada vez mais comer um pouquinho mais. Tá? Cada vez mais você vai aumentando a sua quantidade. Você vai ter menos entalos. Existe o dumping. O que é o dumping? O dumping é o seguinte. Se eu tiver aqui agora, eu almocei já tem umas 3 horas. E aí você me dá 2 brigadeiros. Meu estômago tá vazio. Uhum. Aí açúcar. Ou então, quer ver o rei do dump é o sorvete. Sorvete é doce e gordura. É o pior alimento da face da terra, é sorvete. Doce e gordura. Aí neve. aquilo bate no meu intestino, o meu organismo inteiro tem que ir lá fazer a digestão daquilo. Que o que mais dá trabalho para digerir é gordura e açúcar. Caramba. E aí, eu Morre. dou queda. Começa Que loucura. sudorese, começa a suar frio, começa... Por que vocês não escorrem na cadeira e eu escorro? Não, Siri, dá sossego. Siri, desliga, Siri. Muito bom. Até Ela respondeu, sinto muito. É por causa do apoio dos pés no chão. Você tá conseguindo apoiar o pé no chão? Só porque eu tô com um salto desse tamanho. Ah, então, ó. Mas se você botar os 2 pés no chão assim, você não vai Então escorregar fica lá, menos. olha lá, balançando. Tá vendo? É só isso. A técnica eu desenvolvi aqui já tem uns anos já. Desde quando eu era adolescente eu tinha altura pra isso. Gente, Ô, Larissa, olha, pode fazer uma pergunta. Aqui, fracos são os adolescentes que não aguentam bullying hoje. Exatamente. Eu sou da época que a mãe da gente Você bullyingava acha, a gente. você acha que a geração hoje é muito Nutelinha? Nossa, a geração de hoje é fraquíssima. 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 Muito difícil. Meninos, fiquem espertos. Eu não sei por que você tá olhando Continue. pra mim, Luan. Por que o Luan? Eu achei que ele porque tinha falado algo absurdo que o Luan a não geração de hoje em dia é você, ali, ó. cara. Essa geração Nutella. Mas eu afirmo, 2005 cara, aquilo ali, ó. o bullying foi a minha chave de mudança de vida. Nossa, Não Deus. parece, Ó, não. O Luiz Gustavo mudou de vida também. Você tem que ver, né, Lucas? É verdade. O Luiz Gustavo, você era... Não que eu esteja na forma, Não, no mas- ápice Tá físico. ótimo. Mas Mas- esse Você menino... emagreceu também, Luiz? 30 quilos. Parabéns. Ó, não sabia Foi que é 30, isso não, sabe? mano. 30 quilos. Tava 30 com quilos? 120. Que isso? Cara, parabenzaço. Que Caramba. doideira. E Isso- foi... Só na coragem. Só na cara e na coragem. É isso aí, dia a E dia. no Lucas Maia. Dia a Lucas dia. Maia. Ah, o Lucas Maia é verdade, cara. A gente podia trazer o Mas, Lucas mas Maia eu fiquei aqui. sabendo que você ficou Como matar preso. uma pessoa no treino. Exatamente. Mas Acabar não com o faz. joelho dos outros. Acabar com o joelho das pessoas. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como religar o estômago na As bariátrica? ideias do Nunca Lucas. parei pra pensar? É umas perguntas meio... Porque, tipo assim, você não retirou o estômago. Não.
Não, mas não sei. E o estômago Mas não quero voltou, que liga, não. voltou a 10 ml. Então voltou pouco. Qualquer coisa que você comer, Não, ele... mas hoje eu me considero que eu como normal. Hoje eu como 300 Não, gramas de sim, comida. mas eu falo até por questão de absorção dos nutrientes novamente, tudo do jeito normal. Parar de tomar remédio Vamos na levantar essa veia. pauta. Eu nunca perguntei. Aí, ó, pela reversão da bariátrica. Olha só, se existisse, já existia Não, mas é muito conteúdo interessante. sobre isso. Ah, mas talvez ninguém pensou nisso, cara. Lógico que pensou, só né? você que pensou. Só o Lucas. Só o Lucas. Eu sou um Salve chat de palmas. GPT de 2025. O Einstein. Abre os olhos, Lucas. Como ninguém Difícil, nunca cara. pensou O sol nisso? tá muito forte aqui. Como ninguém nunca É. pensou nisso? Gente, eu tive uma ideia sensacional. Um jovem Vou levanta uma fazer hipótese. uma rede social para pessoas se comunicarem e postarem fotos. Mas, ô, Larissa, esse rolê seu da bariátrica foi o que deu o boom na sua rede social também, Deu. né? Aí eu viralizei, né? Foi por causa disso. Eu fiz a minha plástica. Quando eu já tinha aí 15 mil, 16 mil seguidores. Aí eu fiz a bariátrica, fui batendo 25, 28 mil. E aí eu postei um Reels que atingiu 5 milhões de visualizações. Nossa. E aí ele foi subindo, 50 mil, 60 mil. Aí daí um tempo eu lancei outro que bateu 3 milhões. E aí eu tenho vários virais. E aí hoje eu tô com 110 mil. 110 mil. E graças a Deus estourou. Porque não adianta eu ter muito seguidor se for de outro local, né? A galera Sim. do TikTok, por exemplo. Sim. É viralizada no TikTok, mas é gente lá do Acre, lá do Sim. não. Para você dar retorno com a sua rede, tem que ser regional. E a Você galera sabe o idioma da do minha Acre, região, Larissa? Você sabe o idioma do Acre? Do Acre? Não. Acreano? É o dialeto do Acre. Não. Depois você Tem assiste o último tem um corte, rapaz que vai ser cancelado lá no Acre. É? né? Cuidado que você fala do Acre. O Acre é um lugar. Não, Mas pô. continua aí Eu fui falando. na ferida, então. Foi, direitinho. Esse assunto foi tocado antes do seu podcast. E graças a Deus, nesse baque, eu tive um resultado muito bom. Virou boca a boca, me chamaram na rádio lá de Ubá. O padre da igreja que eu sigo fala assim: você é aquela menina que foi na rádio que emagreceu muito, né? Eu falei, sou eu mesmo, padre. Que bacana, cara. E aí muita gente passou a conhecer. E vou te fazer uma outra pergunta. Você emagreceu pra caralho, viralizou e tal. Mas você é como se fosse uma outra pessoa. Total. E como é que é psicologicamente falando isso, velho? Cara, Essa mudança. é muito estranho. Sabe por quê? Eu tô te perguntando Não, na e boa se- e mesmo. a minha tipo assim, resposta vai eu te falo assim, assustar. pô, você É como se se vê, né? É porque, vamos falar a verdade. Tem quanto tempo você fez cirurgia? 3 anos e meio. 3 anos e meio. A mudança em 3 anos e meio é muito, eu acho muito rápido, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, E aí tem dois lados você que eu vou te conseguiu se responder. reconhecer de boa, tipo assim, pô, agora eu sou isso aqui. Tem duas respostas que eu vou te dar. Uma, ruim pra mim, associar a minha imagem às pessoas. Muita gente sabe quem é a Larissa Vieira, mas não tromba comigo na rua, não sabe que sou eu. Você entendeu? Eu, quando eu comecei a emagrecer, eu já era muito conhecida, Larissa Vieira gordinha. Então, as pessoas às vezes falam, mas peraí, Larissa, é você. Então, eu tô há 3 anos, não 3, vamos pôr 2, 2,5 ou 1,5, me reapresentando para as pessoas. Aquele familiar, você não tem um familiar que tem uns 5 anos que você não vê ele? Tem. Então, e ele não é da rede social. É Eu fui num verdade. velório em Juiz de Fora, de uma tia-avó minha, e eu tô lá sentada, conversar com a prima da minha mãe, e mas como é que tá fulano? Ela virou pra mim e falou, quem que é você? Eu queria te tirar de lá. Do nada, quem que é você? Eu falei, uai, sou eu, filha da Márcia. Não tem como? Eu falei, sou eu. E aí vem inúmeras ofensas. Né? Nossa senhora, a pessoa não sabe que tá te ofendendo. Não tá, mas ela tá sendo grosseira. Você mudou demais da conta. Como é que é? Eu não sei nem falar. Essa frase eu nunca vou esquecer. Quando você era um bucho, seu marido não te largou. Agora que você tá assim, gostosona, não larga seu marido não, tá? Tá bom. Se você não tivesse falado... Eu não ia perceber. Nossa senhora. E aí, eu e meu marido conversando, ele falou, olha, antes você era obrigada a ficar comigo, agora eu que sou com você. Agora. A gente é proibida. Agora, por mais que eu não te aguente, eu sou obrigada a ficar com você. Porque se a gente se largar, é porque você tá gostosa e aí alguma coisa assim, você não me quer mais. Faz todo sentido, cara. E como é que são os comentários Existe- em relação a isso na internet? E Porque aí, a acessibilidade. voltando à resposta, já vou te responder, Tá. que é absurdo. Voltando à sua resposta, você tá conversando comigo, você tá olhando pra mim. Você tá se vendo?
Muito pouco. Você tá vendo isso daqui seu, ó. Igual eu tô vivendo. A grande parte da sua vida é essa visão que você tem. Não é sua própria. É do seu mundo ao redor. E a Larissa que tá te vendo aqui é a mesma, gorda. Então, pra mim, a diferença é mínima. Sim, eu não fico 24 horas me olhando no espelho. Eu sou a mesma pessoa, a minha voz é a mesma, o meu tato, o meu jeito, o meu conhecimento é o mesmo. A personalidade é a mesma, o que mudou é a aparência total. Então, eu conversando com você é a mesma Larissa Então não gorda te afetou sentada em aqui. nada psicologicamente, assim, que... Eu tô falando de identidade mesmo, tá? Não, isso que eu estou te Papo falando reto, é tô te a perguntando minha de verdade. estranheza pelo quão diferente tá, porque pra mim não parece ser tão diferente. Você tá entendendo? Ah, entendi. Pra mim não parece Pode ser crer. tão diferente. Pra mim é a mesma pessoa. Então o seu choque me choca. Porque não Entendi. pra mim Entendi. não aparenta. E ainda, eu não me via tão grande quanto eu tava. Não via. Hoje eu falo, caraca, mas eu não me via tão grande quanto eu tava. E com relação à imagem, eu acho que ela é tão gradual. E eu fui fazendo inúmeras coisas, né? Eu tenho cabelo colocado, eu tenho 9 ml de preenchimento no rosto. Tudo pro bem. Eu tenho botox, eu tenho barriga, tenho peito, tenho inúmeros tratamentos. Pro meu bem, tá? Que eu faria tanto gorda ou agora. E eu sou totalmente pró e vem em mim mais. Quem quiser, tô afim de fazer mais. Então, assim, tô feliz com isso. Mas eu fui acompanhando a minha mudança. Eu sonhei há uma semana atrás, eu vou falar um mês, não sei quanto tempo foi, que eu, no sonho, me olhei no espelho e eu tava gorda de novo. Sabe aquela imagem antes? O cérebro buscou direitinho. E eu olhava no espelho e falava, não! Eu de manhã tava magra! Não posso. No meu sonho. Eu tô gorda. Aí fazia assim. Aí eu olhava de novo. Cara, eu tô gorda, não posso. Acordei desesperada. Não que isso seja uma preocupação minha, mas às vezes é uma preocupação do meu interior, né? Sim. E aí eu levei esse sonho pra galera. Falei, gente, que sonho muito estranho. Mas eu hoje me reconheço. Mas hoje eu ouvi inúmeros casos de pessoas que não se reconhecem. Que se estranham, que se sentem mal, porque preferiam se reconhecer gorda do que magra. Eu sou a pessoa do copo cheio, tá tudo certo, né? Pô, fica esperto, eu prefiro me reconhecer magra do que gorda, total. Então, tu tá bom, vem, eu quero só melhorar. Teve algum, sei lá, algum sacrifício muito doido que você fez durante esse processo de emagrecimento? Ou alguma coisa, sei lá, que você fala, pô, não precisava fazer isso? Não. Eu sempre procurei o caminho alternativo para eu não me sacrificar ao máximo e atingir o objetivo. Quem não gosta de um frango feito na air fry, torradinho, com alho picadinho, uma cebola. Uma pelinha. Aí a nutricionista fala assim, tira a pele. Fala, foda-se, que eu fico mais 3 meses, mas a pele eu não vou tirar. Eu sou dessas. Nutri, desculpa. Come a contracoxa sem pele. Cara, é sofrimento demais. Deixa a praga da pele lá. Você tá entendendo? Aí eu comia a contracoxa com a pele, picava batata, picava cebola, punha páprica, sal, um alho, tal. Cara, você não quer jantar uma batata com frango de noite? Quem não quer? Eu quero. E era isso que eu jantava. Tá errado ali? Só a pele que tá errado. Mais nada, tá? Foi feito na air fry, tudo sequinho. Você tá entendendo? E era... Quem não gosta de comer um hambúrguer? Qualquer ser humano gosta de comer um hambúrguer. Eu punha 3, 4, 5 folhas de alface, 2 tomates. Fazia um hambúrguer caseiro feito por mim. Tal, carne moída, cebola picadinha, alho picadinho, temperadinho. Põe um pouquinho de cebolinha, tal. Fazia o bifinho de hambúrguer, deixava eles congelados entre papel e manteiga. Tirava um bifinho daquele, põe na panela antiaderente, tal. Pegava meio pão, partia ele no meio, punha. Se ele tiver dormido, melhor ainda, porque o pão, o maior problema dele é quando ele tá vivo, que o fermento dele tá vivo. O pão dormido, ele tem muito menos prejudicial. Aí eu compro pão preto com 19 castanhas, Cara, olha o rótulo dele. Ele tem mais caloria que um pão de sal. As castanhas é foda. É igual isso aqui, ó. Você tá entendendo? A gordura. Então, assim, aprende a ler rótulo. Às vezes um pão que você ama, ele tem menos caloria que um pão que você acha que é nutritivo. Alface, tomate, uma fatia de queijo, um bife de hambúrguer e um pão. Quem não quer jantar isso? Qualquer pessoa quer jantar isso. É lógico que tivesse um ovo. Às vezes o ovo dá pra pôr, mas aí você começa a somar as calorias e ver se vale a pena pôr o ovo e tal. Um bacon. Cara, deixa isso pro final de semana. Ali você vai comer sem bacon durante a semana. Comia pratada de salada. Aí eu punha rúcula, alface, tal, alface picadinho. Aí eu punha cebola. Pega a cebola roxa, corta ela em rodela, dá uma esquentadinha ela na água fervendo e põe ela num vinagre.
faz um picles de cebola roxa e joga ali no meio do alface. Cara, fica uma delícia. Aí, você pega um bacon bem sequinho, uma fatia de bacon, bem sequinho assim, ó. Desidrata tudo que você puder dela no airfry. E dá só uma quebradinha daquela uma fatia. Olha a caloria de uma fatia de bacon, não é muito. Só o crocantinho. E dá uma quebradinha daquela uma fatia de bacon em cima daquela salada. E aí você pega um pouquinho de parmesão e dá uma salpicadinha de parmesão. Cara, a sua salada ia ter 300 calorias, agora ela tem 450. 150 calorias valeu a pena para você cumprir a salada. E não bater um prato que ia ter 1.200 calorias, você tá entendendo? E o prazer ao comer, né, cara? Que é muito Exato, aquilo se importante. torna prazeroso. Você acha que... O que você acha que é? É a oratória dos profissionais que tá errada? Não. Falta de conhecimento da galera? Não. É o medo de você falhar. É. Eu acho que tá errado, cara. O bacon não é nutritivo, não é coisa. Ele não vai falar nunca pra você comer um bacon. Eu, que era brasileira que sou, e ficava achando saídas. Ficava achando caminhos pra eu sofrer o menos possível. Entendeu? Então eu ficava fazendo a matemática da caloria, e ficava achando brechas. Batata frita é uma delícia. Batata frita na airfry é a mesma coisa que batata frita cozida. Aí eu como batata doce. Cara, batata doce é mais calórico que batata inglesa. Então, assim, é só você ter ali uma coisa. E é aquele negócio. Chutei o balde. Cara, arrependi. Nossa, eu tô puta, comi tudo que eu tinha direito. Não tem problema. Acorda amanhã, dá 2 tapas na cara, recupera e começa de novo. O dia perdido de ontem não te faz perder a semana inteira, não. Você entendeu? Não tem problema. Chutou, beleza. Reergue no outro dia. O problema é chutar o balde, ficar 15 dias com o balde chutado. É. Chutar um dia atrás do outro. Exatamente. Chega muita gente da bariátrica pra poder trocar ideia com você, ou que tava com vontade de fazer e tinha 24 dúvida. horas no dia Até do hoje? Brasil inteiro. É. 24 horas no dia, o Brasil inteiro. Você ainda faz conteúdo E sobre não bariátrica? faço muito pouco, mas ainda meu vídeo ainda roda, ainda solto algumas coisas. Aonde eu falho no meu multitarefas em ser influencer a meu favor. Sim, mas sempre assim. Se eu hoje tivesse tempo, eu já sou apta a monetizar no TikTok. Eu tenho vídeos no TikTok com 6 milhões de visualizações. Se eu tivesse feito num padrão de monetização, eu tinha ganhado muito dinheiro. Não fiz por quê? Porque no dia que ele monetizou, eu tinha que ter monetizado mais 2 dentro daquele mês. E eu não dei conta disso. Se eu monetizado ou não, eu tinha que ter postado mais 2 que não monetizassem. Porque é o seguinte, as regras do TikTok, você tem que ter X seguidores, X curtidas, X não sei o quê, eu já tenho tudo isso. Só que você tem que postar, no mínimo, 3 vídeos mês. Entendi. Os somatórios de visualizações tem que ser acima de 100 mil. Nossa, bom, hein? Entendeu? Então, eu não monetizo no TikTok porque eu não tenho tempo. Porque conteúdo para monetizar lá eu tenho. Esses vídeos virais antigos meus, tudo. E eu tenho conteúdo demais para postar. Só que eu não tenho tempo. É aí que eu peco na minha falta de tempo. Em mim mesma. No meu e-book. Nas minhas diquinhas. Essas coisas. Agora, o meu marido começou comigo. E Rodrigo é um maridão. Cara, Rodrigo é fora do normal. Até que pra ser casado comigo. Ator de clipe, né, cara, também. Você viu aquilo? O cara é gabaritado também, hein? Não, o homem é bom mesmo. É isso aí, o cara tá acostumado, o cara sabe, mas, gente, Rodrigo é uma benção. Rodrigo, se eu falar assim, ó, Rodrigo, ó, nós vamos pular de cabeça nesse rio cheio de bosta aqui, e que não sei o que, ele fala assim, uai, vamos, então vamos, mãe. Você tem certeza disso? Tem, então tá, aí ele pula. Nós fizemos um clipe agora pra uma loja também, Dia dos Namorados, queria me contratar e tal, mas eu queria contratar você e seu esposo, porque e era uma loja masculina, então queriam a minha rede, mas não tinha como ser só eu. Falei, ó, Rodrigo, estão querendo contratar a gente. Aí ele falou, é pra contratar? Falei, se você quiser, é. Ele falou, então vamos. E aí fez o clipe, fez um monte de coisa, adorou. E aí o Rodrigo falou assim, ó, beleza, fez bariátrica, eu tô bariatricado junto com você, o que você comeu, como? Falei, então tá, o Rodrigo perdeu 30 quilos. Caralho. Rodrigo perdeu 30 quilos. Aí ele já deu um reganhozinho, mas agora ele tá na dieta de novo, porque ele quer chegar nos 90. Ele quer chegar nos 90, que o Rodrigo é muito alto, 90 quilos ele vai estar, tipo assim, galã de novela. Cauã Raymond. Cauã Raymond, acho que nunca teve comigo. Aguardando o Cauã há 15 anos. E a rede social, ela é uma terra sem lei, né? O povo é mau, né? É isso que eu ia perguntar O povo agora, é muito mau sobre na isso. rede social. O povo é... Eu não me abala, mas o Rodrigo virou pra mim e falou assim, eu tenho um Reels meu.
e dele, antes e depois, é o único que eu fiz collab com ele. Esse Reels tem 4 milhões de visualizações. Ele virou e falou assim, não me põe mais. Não me marque mais nada. O povo é muito grosso, cara. Nossa, você tá linda. Quando vai ser a vez dele? Ele não vai fazer a bariátrica nunca? Por que você só investe na sua beleza e não na dele? Cara, mete o pé na bunda dele agora. É absurdo as coisas. É absurdo, 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 absurdo. O meu vídeo viral, ele é com aquela música que... Eu não sei a música, mas é uma música que, tipo assim, a mulher tomou um pé na bunda. Uma música que fez muito sucesso. Ela tomou o pé na bunda e aí ela... Você vai viver fora. É essa daí mesmo. É essa daí? Uhum. Então, a pessoa não sabe de nada. Ela só de ver aquele vídeo com aquela música fala assim, por que a baranga só resolve virar gente depois que toma um pé na bunda? Por que você não apanhou essa vergonha na cara enquanto você era casado com ele? Cara, eu ainda sou. Você tá entendendo? É assim, é nesse nível. Mas o negócio da rede social é o seguinte, só viraliza e só dá muita visualização quando existe dois lados nos comentários. Que aí eles começam a brigar. Exatamente. E é literal. Uma mulher do nada, o cara vem nisso, uma mulher do nada vem me defender. Exatamente. Aquilo ali, um comentário passa a ter 1000 comentários. Exatamente. Respostas. Virou uma discussão. O seu vídeo virou uma discussão ideológica. Eles batem boca entre eles. Exatamente. E eu não entro, porque eu tenho muito medo de perder minha rede. Eu tenho muito medo, sei lá, dela cair, de eu entrar e começarem a me... Sei lá, eu não entro no bate-boca. Eu finjo que eu tô morta. Eu não entro no bate-boca. Vai que pega lá uns 10 mil, começa a me denunciar e derruba meu Instagram. Imagina. Não vale a pena, não. Ô, Larissa, como é que foi esse rolê de você se tornar influencer? Porque você falou que começou a subir número de seguidores em relação à bariátrica, né? Você era desde 2015, você falou? Cara, o gordinho, ele já é visto como uma pessoa cômica. Sim. Ele já tem aquele formato. Eu tenho esse viés cômico. Quando gordinha, era mais ainda. Então, eu comecei na maquiagem em 2010, 2014, 2013, tentando vingar, tentando ser gente, tentando crescer. Eu era nova na maquiagem, eu era nova na advocacia, tudo que você quer criar reputação, criar nome. E aí começou a vir a era do Instagram, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, que era já digital influencer, falou assim, cara, isso é muito engraçado. Por que você não começa a postar seu dia a dia? Eu vou amar te ver. Por que você não começa? Eu falei, por que não? Aí comecei a postar meu dia a dia. Só que eu não tinha saco, nem tempo, nem disposição física para fazer algo montado. Então, meu dia a dia era muito avacalhado. E aí, ao ponto da privada da minha casa ficar famosa. De tanto que eu gravava no banheiro. As clientes iam maquiar e falavam assim, eu posso tirar uma foto na sua privada? Falava, como assim? Juro pra você. Porque eu gravava muito na privada. Porque na hora que eu ia pro banheiro, eu tava ali de bobeira, aí eu ia dar recado. Você tá entendendo? Aí eu ia contar caso na privada. Eu tô lá no banheiro contando privada. Contando privada. E muitas vezes, e olha que loucura, cara, deixa eu ver se tem problema eu falar isso. Tem não. Eu sou uma pessoa que eu amava, hoje em dia eu não faço isso mais, mas eu amava andar pelada dentro de casa. Enquanto eu não tinha minha filha. E eu era gorda, a minha mama, ela ia lá embaixo. Porque a mama é caidaça. A minha mama era caidaça. Então eu ia gravar no banheiro, pelada. Cara, aqui não aparecia nada. Entendeu? E eu tô lá aqui, parecendo que eu tava de tomara que cai. E tô lá no banheiro, de tomara que cai. Depois que eu fiz a plástica da mama, pra não aparecer a mama, eu tenho que cortar aqui, ó. Aí eu fico, cara, não dá pra gravar mais isso aí, porque qualquer vacilo aparece a mama, que agora o peitinho tá alto, né? E aí qualquer vacilo aparece a mama. Aí agora nunca mais eu posso gravar pelado. Então antigamente você podia gravar de corpo inteiro que não aparecia. Dava um ângulo absurdo. O braço aqui eu não pegava. O braço aqui não pegava. Ei, gente. Não pegava. Agora não dá, agora tem que ser aqui, ó. Sem roupa tem que ser aqui, ó. Caramba, entendeu? Cara. E aí eu gravava muito, eu ia tomar banho. Aí eu ia levar o celular pra dentro do banheiro e ali eu contava caso, ali eu dava recado. E o que era o meu fundo? A coisa da privada, eu na privada. Aí as pessoas falavam, cara, só você que grava, achava o máximo aquilo. Aí, posso tirar uma foto na sua privada? Mentira, Pode. Cara. Juro, já teve isso. Então sua privada ficou famosa. E isso eu não tinha viralizado ainda não. É? Não tinha viralizado ainda não. Não tinha viralizado, tava só em fase de emagrecimento.
Ah, E pode aí falar. eu comecei a postar meu dia a dia, tal. E aí começou a crescer, o povo começou a me acompanhar. Inclusive, muita gente me encontra e fala, te sigo, mas é desde sempre, tá? Desde a privada marrom, porque a privada foi trocando de cor, né? Foi trocando de casa. O pessoal foi Hoje a acompanhando. privada é verde. A pastilha atrás é verde, antes era marrom. Desde a privada marrom, tá? Eu falo, que legal. Até hoje eu gravo na privada. Caramba. Melhor hora. Inclusive, eu falei do pô de hoje na privada. É, Falei hoje. eu vou olhar lá. Acordei, cabelo mó descabelado. Que eu falo, hoje eu vou gravar um podcast lá, não sei aonde, não sei o quê. Pode ir lá. Qual foi o seu primeiro, meio que seu primeiro contrato ou sua primeira publi que você fez com o Instagram, você lembra? Foi indo aos poucos. Não sei dizer o primeiro, mas eu acho que o primeiro grande foi a Clínica da Família, que está comigo até hoje. É. Inclusive dou muito valor a eles por conta disso. É sobre o quê? É dentista e tratamento facial. Na época era só dentista, aí eu fiz clareamento, cuidou dos meus dentes e tal. Aí depois ela começou a tratar estética facial, toda a harmonização, tal. Aí era uma clínica onde tinha a proprietária, que era quem tratava comigo, mas a proprietária não era profissional da clínica, aí tinha os profissionais. E aí eu continuei com a clínica, tal. Tanto é que a minha harmonização foi feita dentro dessa clínica por uma profissional, que é a Maria Júlia, que está comigo até hoje. Uhum. E aí a Maria Júlia saiu da clínica, montou a própria clínica dela e falou, Larissa, vem comigo, porque eu te quero comigo. Falei, olha, Maria Júlia, eu sou fiel à Clínica da Família, eu não posso Que bacana. ir com você. Mas aí a clínica trocou de dono. E na hora que trocou de dono... Acabou a fidelidade. Aí acabou a minha ética, né, de fidelidade ali. E aí eu conversei com a clínica, falei, olha, eu continuo com o novo dono, mas só na parte dentária. Uhum. A parte facial toda eu não quero mais. Eu quero ir para Maria Júlia, que é quem está comigo desde o início. E assim foi feito. E estou com a Maria Júlia até hoje. Maria Júlia cuida do meu rosto todo feito por ela, desde a clínica. E a Clínica da Família está comigo até hoje no meu tratamento bucal todinho. Que massa, cara. Teve algum já que você negou por algum... Já, vários. É. Vários. Se eu não acreditar, não pertencer ao meu dia a dia, não posto. Não vai, não é... Até porque dinheiro vivo mesmo, às vezes é muita pouca coisa que vem. Muita coisa é troca de produto, troca de mercadoria. Entendi. E eu gosto bem dessa troca de mercadoria. Às vezes uma loja quer falar, olha, pode me dar mercadoria, não tem problema não, tal. Eu sou uma pessoa vaidosa, então eu gosto. Mas se eu não acreditar, se eu não gostar, se eu não... Comidas que eu não gosto. Porque comida isso quer mandar toda hora, todo momento. Galera, inclusive, se quiserem mandar pra gente, não tem aqui problema. você Aqui pode não mandar tem dessa. pedra. Como é que- Cofé, manda um caminhão de brita aí que nós aceita. Exatamente. Continua. Hoje desculpa. eu tava aqui, tava organizando um que vai chegar lá em casa hoje à noite. E aí, se eu não gostar, se não for algo que eu realmente consuma, eu não vou colocar minha credibilidade em cash por causa de um prato de R$50, um prato de R$100. O que você acha desse lance do tigrinho hoje aí? E perguntar Porra, isso agora, Ah, cara. já. Já recebeu Muita. proposta? Muita É? proposta. Já recebi proposta de 20 mil. 15 Caramba. mil. Quando eu estourei, então, que é quando tava, hoje minha visualização diária dá 4 mil, Stories, 6 você mil. fala? É. Quando estourou, dava 32 mil. Caramba. Fiquei um mês dando 32 mil dia. E aí os tigrinhos caíram matando. Que doideira, velho. Caíram matando por um mês de publicação, 15 mil reais. Você tá entendendo? E aí, eu falei, cara, não quero. Não quero. É um dinheiro que ele vai entrar, ele vai me fartar. Mas ele vai derrubar minha outra rede todinha. A rede de credibilidade minha. É. Eu como advogada. Você tá Exatamente, entendendo? exatamente. E hoje, numa cidade, se eu morasse em São Paulo, talvez É sim. diferente. Mas numa cidade que o bar, onde o seu nome vale muito, eu não valeria a pena. Sem dúvida. Você tá É até por entendendo? questão de público. O negócio que você falou, o público do Instagram é uma coisa mais da cidade, né? Exato. Se fosse um TikTok da vida, onde, São Paulo, Acre... Tá ramificado É. quem tá me assistindo. Não é o meu vizinho de parede aqui. Você Exatamente. tá entendendo? Ali não. Ali é o meu vizinho da frente, da parede, dos fundos, do lado. É amiga a do seu farmácia pai, que eu compro, o que te viu restaurante que eu crescer. como. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é muito complicado isso. E, inúmeras publis hoje chegam pra mim com a seguinte fala. Larissa, preciso de uma digital influencer na cidade e você é um dos poucos Instagrams que tem credibilidade e entrega.
Você entendeu? Porque às vezes tem entrega, mas não tem credibilidade. E aí a marca não quer associar a marca dela ao seu Instagram. Você está me entendendo? Porque a marca de respeito, ela quer associar ao Instagram Sim, com de confiança, credibilidade. Exatamente. Exatamente. Qual o tipo de conteúdo que você E posta, essa né? parada de aposta hoje em dia tá... Ainda mais agora com essa CPI doida aí que teve aí, né, Lu? Ô, Lucas, você faria aposta de... Como é que é? Eu Você nunca faria entrei. aposta? Você faria propaganda de aposta de Tigrinho? Ô, mano, então, eu não faria. Eu não faria. Lucas. Não, é sério. É igual a gente comentou 20 aqui mil do... de publicação. Não, é complicado, né, cara? O problema é que, ô Cicobi, A mudança repentina de Cicobi. opinião, Vini. Depende da proposta. o Cicobi mandou Já ontem pensou? pra mim, só fatura está pronto. Falei, eu não tô pronto não, Cicobi. Mas o negócio é o seguinte, cara. O problema, na minha opinião, em relação a apostas, né? A gente tem a loteria aí, que a gente até comentou no podcast passado, que a gente tem a loteria, que é do governo, E é a mesma coisa. e é exatamente a mesma coisa. Só que o problema, em relação a isso, é a quantidade de oferta que você recebe toda hora. Porque se você não vê, tipo assim, a loteria falando, eu pelo menos não vejo, não chega pra mim, né? Joga aqui, ganha R$1, ganha R$5. Clique aqui. Exatamente. Eu acho que o problema das bets hoje é isso. Essa toda hora. Joga. Mas sempre houve casas de apostas, de jogos, Não. de tudo. Exatamente, não. Eu acho hipocrisia ter uma CPI. Eu acho que se tem essa CPI, deve ser por causa, na minha opinião, é por causa disso. É dos influenciadores estarem a todo momento te induzindo a jogar. A mesma coisa se tivesse alguma pessoa te induzindo a beber ou a fumar, fazendo propaganda disso. Eu não sei como é a legislação em face dessa mídia. Não sei, Exatamente. E não procurei saber. Porque o jogo em si não é proibido. Então, é isso que não faz sentido, O cara. o cara falou, mas teve um deputado lá que falou. A gente era para estar reunido aqui para proibir isso, não é para conversar de quem divulga isso. Exatamente, cara. Porque se o Brasil, né, de uma forma Um geral, pouquinho de fumaça enquanto também pra esconder governo. outras coisas aí. mas cara. Eu acho que isso daí é ibope, porque tava dando muito o que falar e tem que mostrar serviço. Exatamente. E então, assim, Tem várias coisas debaixo eu do acho que está tapete sendo aí. julgado também a questão de, vocês estão analisando, é a questão de ganhar em cima da derrota, né? Sim. Porque quem me ofereceu seria um link para eu divulgar e jogar, um link para eu jogar e ganhar, e outro para eu divulgar. Um link seria pra mostrar você link ganhando. meu e um link de postagem. Uhum. Entendeu? E como é que foi essa proposta? Eu li, tal, como é que era. Aí eu falei, olha, não tem interesse. Não, mas é assim, mas é assado. Porque você recebe de várias línguas. Você recebe de gente de tudo quanto é lado. Os coreanos, japoneses, então, é absurdo. Quando fala assim, meu querido, é japonês ou coreano? Entendeu? Mas já recebi de casas brasileiras também. Entendeu? Essa é mais coisa de casa brasileira. Então, assim, eu não aprofundei. Porque e o medo deles me convencer? Cara. Falei, O argumento deles é muito forte. Porra, quem não tá sujeito a ganhar o dinheiro? Quem não quer? Quem não quer? Então, assim, complicado. Inclusive, casos de aposta. Eu tenho 12K no Instagram. Brincadeira, gente. Não faço não. Nem esportivo, Luan? Oi? Nem aposta esportiva? Não, cara, eu tô de boa já. Tá tranquilo. Uhum. O que é 20 mil? Grecin 5, se você quiser patrocinar o nosso amigo Luan Silva aqui, Quem? ó, fazer uma propaganda junto com Quem? Grecin Grecinho 5. Silva, não sei quem que é. Grecin 5, cara. É tintura para cabelos masculinos. William Bonner fez isso propaganda. é legal. Inclusive, que como é se chama? genética, Juarez. Se você quiser patrocinar nosso amigo, cortar o É cabelo. verdade, dele também, Juarez. faz Eu já um- te mandei mensagem. Você falou que em Juiz de Fora te mandei mensagem, você não respondeu. Você não usa creme pra cacheados, não? Eu não uso nada, mal uso shampoo. Eu Você uso tinha que usar um creminho pra sabonete de cacheado. barra. Eu lavo o Essa cabelo porra no também. tanque, eu jogo assim, ó. Que é sabão IP de coco. Se você usar um creminho pra cacheado, ele ia ficar menos... Voroçado. Ia ficar mais definidinho. Aí eu preciso Você ter entendeu, mais né, Lucas? cuidado. Você entendeu, né? É tomar banho, eu tomo. Tá ótimo, ó. De vez em quando. No frio a gente alterna. Um dia sim, um dia não. Vai depender do horário. Jesus tomar conta. Aí, Lucas, mas você tem que escutar a pessoa que entende penteado. Ué, por Fala isso que eu tô sobre creme. falando. Eu trabalho muito com cacheados. É mesmo? Demais. Então passa Demais. uma receita pra Vou nós, te hein? passar o nome de um creme aí, Fechou. você vai comprar. Fechou. Aí você lava lá no seu tanque, põe aqui 2 gotinhas de... Não, põe aqui um caroção grande assim, faz assim, Jesus, e
enluva tudo. Eu faço isso na minha filha. Mas eu tenho que lavar depois ou Não, enluva depois? e vida que segue. Ele vai secar no seu cabelo, contendo esse assustadinho, assim. Ela tá olhando o meu cabelo aqui, tá assim, que eu ó, tô. tá Até analisando. o aqui. podcast inteiro incomodado assim. Cara, Não, e o pior é que já viu um cabeleireiro que já ficou igual. Ficou assim, ó, o tempo todo aqui assim, ó. É as pontinhas da vontade de Não, cortar, isso né? aqui nunca foi cortado, cara. Esse cabelo desde Quantos a anos pandemia. que ele cresce? Acho que desde 2020. 2020, 2021, acho. Legal. Foi uma estratégia econômica, na verdade. Pra não gastar. É porque na pandemia tava. Primeiro tinha aquele medo, né, de contrair essa essa doença. Depois falei, cara, eu não vou. Gastar com corte de cabelo, não. Ainda mais que tava na época negócio disfarçado, você tinha que fazer de 15 em 15 dias. Eu falei, meu amigo. Falando em cabelo e todas as críticas do Instagram, não vai chegar a vez do seu marido, não? E que não sei o quê. Agora, meu amor, nós vamos colocar cabelo nele, ele vai deixar de ser calvo. Tá chegando o dia do olha implante! Vai fazer onde? O Vai bar? ficar cabeludo. Em dezembro ele tá batendo cabelo assim. Ó. Olha Não, só. vamos fazer em Belo Horizonte, É. na clínica Confio. Mas ela tem uma sede em um bar de atendimento. Tô doida. Ele tá ansiosíssimo. Tô doida pra ele colocar cabelo. Vai ficar lindão. Não, meu irmão fez. Meu irmão, na época de adolescente, tinha cabelo de Justin Bieber. Justin Bieber, né? Justin Bieber. Justin Cerveja. Zé Toninho. Mas aí, cara, ele chegou perto dos 20 anos e ficou careca, porque meu pai é careca, né? É genética, né? Então. Aí agora ele vai casar Mas mês seu que pai vem. e seu irmão é careca? Loucura, né? Ué, como assim? É pra meter inveja lá em casa mesmo. Eu fui muito maltratado na minha infância. Mas voltando aqui. Momento psicólogo. Calma, Lucas. Vamos conversar depois, cara. Mas ele fez implante, cara. Ficou muito bom. Fica muito top. Ficou muito bom. Eu tive proposta de 3 empresas. Eu comecei a soltar que eu tava querendo fazer. Aí conversei com 3 empresas. E hoje, no patamar que eu tô, se eu quiser algo, eu costumo ir atrás. Bacana. Sabe? Olá, tudo bem? Sou fulana. Tal. Tem interesse em fazer isso? Você tem um interesse? É isso aí, é projeto. Você tem um interesse em estar trabalhando com essa mídia? Tal. Se não, tudo certo também. Sim. E muitas, 95% respondem, não, queremos sim. Porque hoje, gente, o Instagram hoje tem mais visibilidade que a Globo. Sem dúvida. Eu não assisto canal aberto, tem 8 anos. E o lance é a confiança também, né? Isso. É igual você falou. Eu não quero botar um tigrinho aqui porque eu não quero perder a confiança de A quem tá comigo. credibilidade do que eu tô E falando. da mesma forma, essas marcas, elas veem as pessoas, quem que eu posso me associar que vai passar a credibilidade que eu preciso para vender o meu produto. Eu acho também que tem muito negócio, tipo assim, se uma pessoa próxima a mim fez uma parada e foi legal pra ela, eu quero Por que fazer não? também. Exatamente. E aí Cara, você faz essa... Eu sou influenciada no Instagram o tempo inteiro. É. Eu sou influenciada o tempo. Eu tô ali assistindo uma pessoa que tem 500 seguidores e ela postou que ela comprou um caldo de feijão amigo. Eu falo, cara, eu quero esse caldo de feijão amigo. Tá frio, eu quero. Nossa, então a gente é influenciado o tempo inteiro. E a influência, gente, não é pro mal, é Sim. pro bem. Sim, É pra abrir caminho, você compra se você quiser. É. Mas é importante você saber que aquilo existe. exatamente. Você tá entendendo? Possibilidades existem. Sim. Então, é muito importante pra pessoa saber o quê? Pô, eu assisto ela, eu acompanho ela, eu acredito no que ela fala. Se ela confiou nesse profissional pra fazer aquilo pra ela, por que eu não posso confiar pra mim se eu também quero esse resultado, se eu também quero esse produto? Né não? E aí, como eu queria, comecei a procurar e eu escolhi a clínica que eu trabalho hoje, que é a clínica Confio. O Rodrigo tá fazendo um tratamento de 4 meses, porque a área, ele é calvo número 7, se eu não me engano. E aí a área doadora estava fraca, e aí precisou fazer um tratamento antes para depois fazer o implante. Só que o Rodrigo, daqui para baixo, ele é um urso polar. Ele tem cabelo demais. Na frente, nas costas. Você já na depilou perna. ele com cera? Já! Ih, eu já fiz com o Rodrigo. O que você imaginar, eu já fiz com o Rodrigo. Um homem é um anjo. Revelações. Eita! Gente, quando eu comecei a namorar com o Rodrigo era muito peludo. Até hoje eu corto ele, pego a maquininha, corto ele todinho. Aquela... Não é de Máquina de mãozinha cortar mesmo, grama. dá dor no braço, mas Daí, eu cortei todinho. Corto, bumbum, corto tudo. Que gracinha, E aí, Rodrigo. Ele fica assim, aí não precisa não, Que fala, precisa bonitinho. sim, relaxa. Fica quieto aí. Cala a boca. E aí, no início do namoro eu peguei, cara, uma cera fria e coloquei nas costas dele. Rapaz. Isso que é amor, gente. Rapaz, eu não tenho dó, né? E aí eu puxei e falei, olha, isso aqui você não vai fazer nunca mais com ele.
Chegou a bater polícia na sua casa por causa dos gritos dele? Não, foi um só. A advogada é presa. Polícia Sessão de arromba a casa de advogada ao ouvir gritos de homem peludo Sendo nu. agredido. Aí só o Rodrigo quase vão pra Homem de trás. 2 metros de altura é agredido por advogado de 1,5 m. O Eduardo Costa fez, você viu o implante? esse Ele dia? tá mal, né? Você viu? como Aí ele fez só tá? implante? Eu achei que Diz que tinha ele só tá rapado parecendo a um bebê cabeça. reborn. Tá esquisito. Não tá? Eu vi uma reportagem assim, tá igualzinho um bebê reborn. Ele tá esquisito mesmo, De cara. Ele não 60 tá bem. anos, hein? Ele tá esquisito mesmo. Ele deve estar com alguma doença, mas ele fez uma parada no Isso cabelo, Daí tá é carequinho. resultado dos anabolizantes, cara. Ah, Será? ele falou também, Ele ele falou. falou. Ele falou. É o que resultado do que? Rebote? É porque ele usou por muito tempo anabolizante, e chegou na idade e ele perdeu tudo que ele tinha. Aí ele ficou com esse aspecto de morte dele que ele tá hoje, Tá infelizmente. definhando. É. Eu tenho muito medo disso, cara. É. Muito medo. Também Eu não morro falo de nada. medo de Teve uma bomba. época que tava igual um mutante, cara. Não, Tava ele, muito ele forte, era gigante, ele era gigante. Não, ele tava Eu todo odeio deformado. bomba, esse negócio de bomba Eu é... também tenho muito medo disso a longo prazo, medo do câncer, medo Nossa senhora, eu tenho muito medo dessas coisas. É por isso que eu não passo nem perto da academia. Não, mas calma aí, a musculação vai te dar vida. Não, que vida nada. Vou ficar sofrendo com Eu 80 faço anos de igual idade. O remédio. negócio é 55 anos de idade, chegou ali, não vai aposentar mesmo. INSS acabou. Todo mundo sabe, teve um rombo de 3 milhões aí. 3 Ou milhões? você fica bilhões, né? 6 bilhões? 6 bilhões. bilhões, desculpa. Faz o O negócio é o seguinte, ou você fica Acabou milionário. o tempo? Acabou não, Não. porque ele tá doido mesmo. É, ou você fica milionário até os 50 anos de idade ali, ou meu filho, dali pra frente é só ladeira abaixo. O negócio tá feio com um buraco no ué. meio. Tá, ué. Não tá brinquedo. Ou você arruma uma terra aí, começa a vira vegetariano e planta um arroz, um milho O ali. Lucas teve uma época, né? Eu ia fazer um galinheiro na minha Na pandemia, o Lucas ficou... Começou a plantar por Não, conta ele da- ficou meio bitolado Você ficou mesmo. meio de morrer por aí, Covid? aí morava em apartamento. Aí o Lucas ia lá pro estúdio, no outro estúdio. Aí eu falei, cara, então, eu tô estudando um negócio lá em casa, que eu vou começar a criar galinha lá em casa. Eu no apartamento, Não, Lucas. foram duas Ele coisas que eu aí estudei. aí depois eu tô vendo, ó, o Lucas mexendo no celular, tá lá. Ele assistindo o vídeo. Como criar tilápia na caixa d'água? Eu falei assim, "Nossa." Não, ó, foi duas coisas que Tava eu vi. feio o Duas negócio coisas que eram mesmo. muito fáceis, na verdade. Eu tava procurando qual tipo de legume ou verdura Plantava em casa. que conseguia ter uma rotatividade muito rápida. Eu vi que a cenoura era rápida, a batata também era rápida. E galinheiro também, porque Nossa, eu podia batata comer podre ovo. fede. Não, mas eu não ia comer podre não, cara. Eu ia tirar ela antes. mas eu tô imaginando a demanda daquilo. Não, ia dar tudo certo. Eu ia comer ela antes certo, dela dar tudo certo certo. lá. É. E galinha eu ia poder comer o ovo e comer a Ovo e galinha carne. também. Exatamente. Falei, eu preciso me virar aqui, porque daqui a pouco vai virar uma guerra civil aqui. E eu tava imaginando um vizinho falando: ah, meu filho pegou o Covid de você, eu vou te matar. Ô, cara, mas a gente ri hoje, mas na Loucura, época cara. era Não, preocupante. que eu trouxe foi tá? muito doido, cara. Ô, eles fecharam não, Viçosa. não era absurdo Não, e você o pensar melhor- nisso antes. E a ignorância é uma coisa absurda. O Covid estava lá em São Paulo, não tinha tido um caso em Ubá, lockdown total. Demorou 15 dias a um mês para dar um positivo na cidade de Ubá e todo mundo entranhado dentro de casa há 20 dias e tal. E eu lembro que eu ia jogar o lixo na rua, eu só via na minha cabeça, igual o deserto, assim, ó, aquelas bolas de palha passando. Aham, de feno. E eu punha a mão no portão e falava, morri. É, ué. Eu achei que ia ser um The Walking Dead danado. Total. Fecharam Viçosa. E uma coisa que eu não entendia: papel higiênico acabando no supermercado. Gente, eu tô preocupado com comer, velho. Foi O doideira. pessoal comprando papel Papel higiênico. foi Falei, esquisito. que Foi é uma isso? coisa meio maluca. É, deve ser rico comprando Álcool em gel, nego. álcool em gel. Álcool em gel eu tava pensando em Álcool comprar em gel já acabou o total, você o lembra? de 5 litros, cara. Oh, e os caras que abriram empresa de EPI É. e álcool em gel. Quem fez máscara Aqui, nessa doidão, época? Laboratório, meu o Bruno do querido. Bruno Laboratório Barreto? tá Nossa. milionário. O Bruno do Bruno Laboratório Barreto tá ficou milionário. milionário É mesmo? por Por quê? causa de. Ele faz. Ele tinha uma confecção, aí ele começou a fazer máscara e. Essas Aí. coisas. Aham. Touca, as paradas. Aí ele ficou, tipo assim. Ele chegou a 400 funcionários. Olha que loucura. Caramba! Olha que loucura. Mandava pro Brasil inteiro as Gente, paradas. E Inteligente, né, cara? a gente fala porque não deve ter perdido, mas quem perdeu gente próximo deve Tá ser doido, muito complicado. Deve ser muito complicado. Que loucura, tá? Eu não me imaginava viver isso, se Deus quiser. E você tá. Na pandemia você tava nesse momento de. Não. Transição Foi não? pós. Foi né? pós-pandemia. 2022. Qual foi a gota Eu- d'água pra você poder tomar essa decisão? A pandemia eu engordei muito.
Foi onde eu cheguei aos 134. A gota d'água foi resistência mesmo. A pandemia começou a acabar em dezembro de 21, por aí. E aí, em fevereiro de 22, estava... Tipo assim, tava voltando à vida normal. Final de 21, tava começando a voltar à vida normal. Eu lembro que meados de 21 tinha gente operando. Não, mas não opera não, porque tava fazendo só cirurgias não eletivas e tal. Aí, quando deu uma liberada nos hospitais, foi que eu fiz a bariátrica. Eu fiz contra a vontade da minha mãe. Minha mãe não queria que eu fizesse de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer sim. Eu quero fazer. Aí depois, tipo, 2 dias depois, ela falou, minha filha, que ignorância da minha cabeça, né? Porque a mãe tem medo de morrer. É medo, cara. É cuidado, né? Mas na minha cabeça, eu continuar como eu estava era muito maior risco de vida Sim. do que eu passar pela cirurgia. Não, sem dúvida. Entendeu? Lucas, mais alguma pergunta? Pô, cara, achei bem... Bem Ô, eclético, né? não, Nós falamos bem de um bacana, eu tô de tudo, cara, eu tô de cara com você, Foi velho. muito Nós bom, falamos velho. de um tudo. Não, porque, tipo assim, tem gente que às vezes passa por determinada situação e tal, mas não tem tanto conhecimento, assim. Você É sobre vivência, né, cara? vivência, é um Pessoas negócio... tenham vivência. Vivam, Vai saiam viver. de casa, Arruma... Gente, é muito simples. uma tipo agiota. assim, não que a gente aqui tenha perfeição de alguma coisa ou nada, mas eu gosto, tipo assim, acontece um BO muito grande aqui. Eu não vejo o que esse BO, eu tento não ver o que esse BO tá trazendo de problema, eu só começo a pensar em solução. Você tá entendendo? Então é sempre o copo cheio, sempre tentar achar a solução daquilo. Não, acontece, não tem problema não. Como é que não resolve? É desse jeito. Pensando Então, nisso aí, beleza. dá um recado aí pros telespectadores Tá dado já, tá dado. em relação a... Tá dado. É sempre isso, procurar sempre a solução. Não importa o problema, seja o pior que for. Aconteceu, dá uma sacudida e fala, eu resolvo desse jeito. Então pronto, eu vou resolver. É procurar caminho para resolver. Tem solução para tudo. Só não tem solução para a morte. Tem solução para tudo, só não tem solução para a morte. E no caso for morte, tem uns rapazes aí que fazem um a gente serviço. soluciona também. Se você não deixar seus documentos no jeito, me chama. Enterra um dinheiro num buraco ali que ela vai lá, pega e tá resolvido. Entendeu? Larissa, queria te agradecer de coração Eu que agradeço. pela presença, pelo papo, pelas experiências. Foi muito, muito Eu que bacana. agradeço muito. E tamo junto. Me sinto lisonjeada. Aqui, deixa os arroba aí de novo pra nós. Obrigada, Luan. Gente, é @Larissa Vieira Maquiadora, tá? Então, só me achar lá, me seguir. Vai ser um prazer ter vocês lá. Um presente da Boreal, Laticínio Boreal pra você. Eu pedi, já tava. Ah, tô Ou eu falando com você aqui. Tava Aqui no- é... Falou. Ah, meu filho, é Ah. doce de leite. Isso é top. Oh, E esse é bom. Pastoso. Esse é Não, bom. nunca comi, tá? Já foi eleito o melhor doce de leite do Brasil. Sério. Vai ser um prazer pra mim. Cara, e o doce de leite que eu tenho lá em casa acabou ontem. Olha só, Você vai gostar. chegou. Acabou ontem. Depois eu tenho você me fala. Foi certeza que eu combinado. vou gostar. Foi combinado. Depois eu vou fazer um post lá, tá? Aí, ó. Obrigada, Boreal. Amei, 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 amei. Gente, você que ficou até agora assistindo esses dois rapazes e Vai lá, essa incorpora aí, manceba. Manceba existe? Manceba existe. Esta manceba falar sobre a história de vida dela. Irmãos, bem sabeis, Existe tudo que você quiser. bem sabeis que esses dois jovens estão trabalhando para alcançar mais inscritos Inscritos em Cristo. neste canal. Então se inscreva no canal, ative o sininho da bênção, manda um pix luansilvrp@gmail.com. Seus dados, depois recebe. Seus dados foram vazados, não sabe por quê. É o Continua e-mail aí. só, cara. Só estelionatário. É só e-mail só, cara. Esse mês só do Pix, você não vai mais nada com ele. Vai, não. Siga no Instagram, siga nossa convidada, nossa irmã que aqui se encontra, compartilhando sua história com vocês. Muito obrigado. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.